começar hoje com esse cara aqui, monstro da educação física, é dono do lugar onde eu treino, inclusive. Cara, porra, tem muita coisa pra falar dele ainda. Eu vou deixar ele contar como ele começou, história dele de novo, onde é que ele nasceu. E a gente vai soltando aí conforme as coisas forem andando. Falou? Meu irmão? Vambora. Prazerzaço pra mim estar aqui com vocês. Bom, prazer é nosso. Tamo junto. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né? Tá com a gente aí. Vamos lá, a palavra é tua, meu irmão. Primeiramente, queria agradecer, né, Gracioso? Eu acho que essa ação que você está tomando de levar a vida real do empresário para essa galera hoje que está necessitada disso, porque existem muitas promessas de venda aí, de glamour do empreendedorismo, do empresário, que não existe, e você levar isso, ter peito para levar isso, porque tem que ter peito, muita gente vai sim criticar por você falar a verdade, só que é uma verdade principalmente para transformar vidas. E o propósito, a gente sempre acredita que é o que nos direciona, nos guia. Quando tudo está pesado, a gente, opa, o propósito é esse, e aí a gente vai ter sempre sangue nos olhos. Quem é o Falcão, cara? Eu nasci no Meier, Marcílio Dias. Eu quero saber dessa também. Meu pai é militar, marinheiro, então eu nasci no Marcílio Dias, ali no Meier. Eu acho que... Eu falo Meier, mas tem muita gente que fala que é engenho. Desde dentro. Isso. Mas nasci no Meier, só que eu fui criado em Seropédica. Seropédica é a minha base, foi onde eu fui formado. E lá, quando meu pai começou a galgar na Marinha, ele conseguiu trazer a gente para cá. Só que antes disso, a gente teve muita dificuldade, porque meu pai e minha mãe se separaram muito novos mesmo. Eles se casaram novos e meio que olharam um para o outro e falaram, caramba, a gente não curtiu nada na vida, e se estranharam ali naquele momento. Resolveram seguir a vida separados, e aquilo afetou muito a minha vida e do meu irmão. Porque viver com um pai separado eu também vi na família. É muito difícil, é muito difícil. E principalmente eu, por ser o mais velho, que acabava tendo que tomar conta do meu irmão. E o meu irmão é um dos homens que eu hoje mais admiro, respeito. Também gosto muito dele, irmão. Tem muito diferente. Então, eles se separaram muito novos e minha mãe Eu amo a minha mãe, obviamente, mas foi uma fase de maturidade dela, a gente acabou passando algumas necessidades. Porque dinheiro não é tudo, mas ele é o que nos sustenta. Ajuda muito. Né? E então a gente teve algumas necessidades bem pesadas. E aí o meu pai resolveu pegar a gente de volta. E eu imagino que como que para uma mãe é entregar seus filhos ficar assim, longe, né? Na fase crucial. Pesado. Então ela teve que ter também muita força ali de entregar e reconhecer que não estava em condição de criar os filhos, mas... Assim, é uma atitude muito linda que eu admiro demais. Com certeza. E o meu pai pegou a gente. Quando meu pai pegou a gente, a minha chave de vida mudou. Porque o meu pai é militar, então é muito certo. Sim, sim, não, não. Gente finíssima. Valores, princípios, caráter. Então ele sempre me ensinou assim, olho no olho. Filho, olha no olho da pessoa. Independente se ela não gosta, mas fala pela frente, nunca por trás. Pode ser uma verdade que doa, mas fala na frente do que você falar bonito, mas por trás você tá alfinetando a pessoa. Então, sempre olho no olho. Sem dúvida. Verdade. Sempre foi muito, assim, foram muitos ensinamentos que meu pai me deu. E a constância surge muito disso, né? Eu tenho um legado que é o segredo é a constância. E isso eu carrego para a vida porque a gente precisa ter de constância em tudo na nossa vida. Se a gente não tiver constância, a gente não chega. Tudo, é ela que vai sustentar. Então, a disciplina, ela inicia com motivação ali, mas a motivação não aguenta muito tempo. A constância é o que mantém mesmo e o propósito é o que não me faz desistir. Então, meu pai, ele foi um cara muito importante nessa minha criação e eu tenho muito respeito e carinho por essa história. E aí, quando ele foi melhorando de vida, ele nos trouxe para cá. Ou seja, eu tenho claro isso na minha cabeça que o ambiente ele é fundamental para a nossa formação e na nossa construção. Eu morava em Seropédica, como eu disse, com todo respeito à cidade, mas são pensamentos diferentes. Eu me visualizava sendo, com todo respeito do mundo, vendendo roupa em shopping. Eu me visualizava querendo ter uma condição de comprar uma motinha para poder sair com as menininhas final de semana. Então essa era a minha visão. Nova, Era a minha visão. E quando eu vim para cá e comecei a ter contato com pessoas com mentalidades totalmente diferentes, foi o que me formou. E eu sempre tive uma
uma preocupação muito grande em conseguir ouvir o que aquela pessoa tem para poder me ensinar e eu conseguir fazer uma filtração daquilo para minha vida. Então, independente do que você fala, seja bom ou seja ruim, se as pessoas te consideram alguém bom ou alguém não bom, eu vou sempre filtrar o melhor da sua vida. Isso Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Com certeza. Conta para mim como é que foi esse pedaço. Sair de Seropédica, decidir entrar para o mundo, tá no mercado há 14 anos? 14 anos. Pois é, eu quero esse pedaço. Irmão, nesse dia aqui eu resolvi fazer educação física, eu resolvi... Como é que foi essa transição até tu vir para cá? Como é que foi essa decisão? Então, como eu falei, eu morava em Seropédica e meu pai veio para cá. Certo. E aí, quando eu vim para cá, financeiramente, qual é a faculdade que mais barata para se pagar? Educação física. Entendi. É a mais acessível. Entendi. Então, já que ele não vai fazer nada, faz educação física. Entendi. Foi muito difícil isso para mim porque eu acabei sendo muito rejeitado pelo que eu escolhi fazer. Tipo, vai fazer educação física, ó, vai ter que trabalhar de segunda a segunda, não vai dormir, vai ter dificuldade de pagar conta. Tudo isso foi muito... E eu ficava, caramba, eu tenho que provar, minha profissão. Então, quando eu vim pra cá, a única faculdade que teria condição de arcar era educação física e por eu gostar de futebol, eu falava, vou ser o melhor preparador físico. Vou entrar na educação física, vou entrar no estágio de algum clube, como eu já jogo futebol, vou ter um network, vou entrar e aí eu vou ser o melhor preparador físico para poder conseguir mostrar o contrário. Mirando estrela, né? Mirando estrela. Falei, é isso que eu quero. E aí eu entrei, só que... Eu vou citar aqui, tirando religião, mas Deus, ele sempre tem um plano perfeito pra gente. Eu tive o contato com Miguel Habib, que ele é do posto 4 ali do Barra Mares. Foi o meu primeiro estágio, foi o estágio que eu mais aprendi na minha vida. Ele me ensinou tudo, principalmente lidar com pessoas. Ele era ali, aquele cara que, Falcão, monta esse plano aqui de treinamento. Se eu montasse errado... Era sacode na frente de todo mundo. É um aprendizado que não se paga. Não se paga. Não se paga. Tem Não tem. Assim, é algo que... É um cara que eu respeito demais na profissão e foi o cara que, assim, o que eu mais aprendi. Foi onde mais me formou mesmo. Foi o Miguel Habib lá no posto 4 no Barra Mares. E era futevôlei. E aí, ali foi onde que começou a minha carreira, a Deus me colocar nos lugares certos, na hora certa, e eu estar preparado para aquilo. E quando eu fiquei lá no Miguel, nessa preparação física, eu comecei a ter contato com muitas pessoas muito boas, em ambiente muito bom, que pensavam muito acima do que eu pensava. Ou seja, todos os meus sonhos, eles são limitados ao meu ambiente. Como é que eu vou ter uma construção de algo extraordinário se eu vivo na mediocridade? Não tem como. Concordo. Não tem como. Tá nas mesas mais certas possíveis. Mesmo que seja pequeno, né? Mesmo que você não seja grande ainda naquela mesa ali, mas mesmo uma humildade para poder sentar Porque é gracioso o show, a gente se limita. Sem dúvida. A gente se limita o tempo todo, a gente se sabota. A nossa mente, ela é preparada para poder dizer que a gente não é capaz. E a gente tem que forçar a dizer que não, nós somos capazes. 100%. Acabou. E aí, nesses ambientes, eu comecei a ter uma construção. Eu sempre fui muito humano, muito. É meu, eu amo pessoas, eu amo transformação, é o meu propósito. Só que eu também precisei ser muito intencional. Eu tinha que ser intencional para poder crescer. E aí eu comecei a saber quem eram as pessoas e quem eu poderia conversar determinados assuntos. Então, se você é um responsável por uma agência de carros, eu vou conversar com você só sobre carro. Perfeito. Porque eu vou querer aprender tudo de carro. Perfeito. Se aquela pessoa é um consultor financeiro, eu só vou conversar com ele sobre a situação financeira e aonde eu vou crescer financeiramente. E aí eu comecei a ser intencional nisso, sabe? Foi uma construção muito boa, mas como eu falo, Deus tem um plano perfeito e muito acima do que a gente espera. O desenho é dele, né? É dele, não tem como. A gente imagina algo, intenciona algo, cria estratégia, cria plano, cria ação, igual eu criei aqui toda uma estrutura do que eu posso falar, do que eu quero falar, do que vai tocar o coração de vocês. Só que o que vai tocar o coração de vocês, às vezes, é uma palavra minha que vai te alcançar e não necessariamente algo aqui que eu botei uma frase com uma grande poder de poder viralizar. Isso não importa, o importa é o que vai tocar o seu coração e assim sempre vai ser na nossa vida. Deus tem um plano perfeito que vai colocar a pessoa certa na hora certa e a gente estando preparado a gente vai conseguir. Só que tem uma coisa minha que eu aprendi muito, eu aprendi a não me vitimizar do que eu passei. Eu não posso me vitimizar, eu não posso me fazer de coitado. Isso é uma característica geral do empreendedor, do autônomo que acaba se diferenciando no mercado.
Eu peguei assim, eu falei, Cara, cara, eu não não vítima. posso me vitimizar, porque o vitimismo derruba, te paralisa, te destrói, você perde energia onde não é pra perder. É, A gente tá aqui pra resolver problemas. sem dúvida. O tempo todo, é solução. Minha cabeça tem que estar assim. E se eu pego e me vitimizo, ai, tadinho de mim, isso aqui, pode ter certeza que tem muito mais gente com problemas muito mais sérios e fazendo muito mais do que a gente faz, Sem na condição que a dúvida, gente faz. sem dúvida. 24 horas todos nós temos. O tempo é o mesmo para todo mundo. E por que então tem gente que entrega mais e outras menos? É a escolha, né? É escolha, são escolhas e Tá, decisões. agora me ajuda aqui num pedaço. Com certeza. Que momento tu conseguiu sair desse teu mentor aí, vamos dizer isso, e resolveu botar a cara? Por exemplo, treino do lado de fora que a gente fez agora, por Sim. exemplo, domingo, e tu começou ali, meu irmão. Sim, Do nada, foi. né? Vou botar aqui na rua mesmo, botou o Acabou. cone, e aí? Comecei a dar aula lá no Rio 2 Parque, que era um funcional. Eu dava aula de futevôlei lá, porque como era a minha vivência. Só que aí, através do futevôlei, o que começou a aparecer? As mulheres dos caras que faziam futevôlei. Só que as mulheres não queriam bater na bola. Elas queriam suar. Eu falei, cara, vou criar um funcional. Vou botar o funcional. Foi a sacada. Aí o funcional estourou. É. Começou a aparecer gente, aparecer gente, aparecer gente, aparecer gente. Eu larguei o futevôlei. Ainda era um bairro novo, né? Ali não tinha um BRT, não tinha nada ali no Rio 2. Eu literalmente fui o primeiro ali a botar alguma modalidade no Rio 2. E aí quando eu botei lá no Rio 2 essa modalidade, ela estourou. E ali, as alunas, eu chamo elas de atletas, elas começaram a me abraçar muito. Então eu tinha um cuidado muito grande, sabe? Percebo até hoje isso. É muito forte, elas têm um carinho muito grande, um cuidado. Então, tudo comigo, por mais que hoje eu receba muito mais machadada do que o carinho é normal, mas só que esse carinho ainda existe e sempre foi lá de trás, porque elas tinham cuidado. Ou seja, nada vai vencer a humanidade, sabe? Hoje a inteligência artificial tá vindo para somar e muito, mas nada vai substituir isso aqui, ó. Concordo, olho no olho. Concordo sempre. Sem São Paulo, a gente sensibilidade. trocou até A essa gente sobre conversou isso lá na Fenalto, a gente se encontrou. Não A adianta. gente acredita muito também na melhora, mas Sim. 100% Pode ser que nunca vai ser agregar, mas o ser humano ainda Não. vai atuar eternamente, né? fundamental. Até porque alguém tem que manipular a máquina. Exatamente. Alguém tem que criar a máquina, não adianta. E aí, o show, eu já era empreendedor sem saber que eu era empreendedor. É isso, cara. Eu já era sem saber que eu É isso era. que eu tento mostrar pra galera. Porque, assim, Muita gente não se enxerga ainda, mas já é, né? eu precisava ser... Eu já era vendedor. Eu já era quem criava toda a estrutura de fluxo de caixa, mesmo sem saber. Eu já era a pessoa que pensava em escala. Eu já era... Todas essas nomenclaturas que hoje a gente sabe e usa, eu já fazia só que sem saber. Era Exato. naturalidade. Exato. Era Tá necessidade. na veia, né? Com Já, sangue, né? eu tinha que fazer valer. Até porque Outra opção. não tinha outra opção. Só que tinha aí, o que eu falo, eu tinha muito grande em mim que eu tinha que, por muito tempo eu busquei querer mostrar que eu era capaz de, na minha profissão, ganhar muito dinheiro. Eu falava, falou que eu não ia ganhar dinheiro, que eu ia trabalhar de segunda a sábado, eu vou trabalhar muito menos do que essa pessoa trabalha e eu vou ganhar muito mais que ela ganha. Isso, de fato, eu fiquei por muito tempo. É uma dor minha. Que eu perdi muito tempo querendo Focado mostrar nisso, algo. né? Mas foi o que me fez chegar até aqui. Eu tenho um aprendizado. Eu falo, cara, Deus me perdoe por aqueles meus sentimentos, mas foram importantes para eu conseguir ser quem eu sou hoje. Momento. Então, eu já era esse empreendedor e, na realidade, a gente sabe. Eu, como era do futevôlei, eu era o que comprava a bola, eu era o que limpava a bola, eu era o que abria, eu era o que fechava, eu era o que varria, eu era o que fazia o marketing, eu fazia tudo. Preocupado com a chuva, né? Se chover, meu. Cara, bom, bem lembrado. Isso aí, hoje não, porque tem um estúdio, né? Mas Tem o estúdio, né? tem o estúdio. Mas no início eu ficava aqui, ó, clima-tempo. Imagina, Será que vai chover? Caramba, época de junho, julho, agosto, chove pra caramba. O número de clientes cai ao extremo. E eu ainda não tinha sacadas de, por exemplo, fazer planos. Eu só vendia mensal. Então era uma entrega muito grande. Todo dia eu tinha que todo mês eu tinha que converter. E remarketing. Então, esse empreendedorismo foi uma construção
de cada pessoa que eu fui passando, de cada etapa que eu fui vivendo e de tudo que foi sendo vivenciado e principalmente que todos os obstáculos que eu passei e que eu precisava vencer para poder chegar onde eu cheguei. Acúmulo de experiência. Acúmulo de experiência. Só que o que eu acho que acontece muito, o show? As pessoas, elas querem sucesso muito rápido. Natural também. É muito. Eu entrei na academia hoje, amanhã eu já quero estar magro. Eu comecei a investir hoje, amanhã eu já quero ter retorno financeiro. Eu já... O cara, assim, desculpa pela palavra, ele cagou pra alimentação a vida inteira. Em 6 meses o cara quer ter... Então, não existe, meu. Não tem como. Então, como é que a gente constrói um legado, um propósito do dia pra noite? Não tem como. Não é. Assim, a construção, a vida vai te conduzindo. Sim. Teve o primeiro mês do estúdio, eu lembro que eu conversei com um aluno, eu falei, cara, se tu me perguntar passo a passo o que me fez chegar até aqui, eu não sei te responder. Não sei. Eu pergunto a história da pessoa justamente por isso. Eu quero saber justamente por isso. Eu não sei. Pra ver se cai uma reflexão, o cara tentar passar o que aconteceu lá atrás. Porque a nossa vida é tão corrida que a gente às vezes esquece de onde veio. Isso tem que ter muito cuidado com isso. Muito. A gente não pode esquecer nunca o caminho de onde a gente veio. Isso é muito forte mesmo, o show. E aí, nessa conversa com esse cara, ele falou, cara, tu tem que saber. Quem é o Falcão? O que te fez chegar aqui? Quais foram as melhores decisões que você tomou? Porque todos os dias a gente toma muitas decisões importantes. Hoje eu comecei a listar qual é a decisão mais importante. Essa tem um peso tal, essa tem um peso tal. Mas, cara, a decisão é um assim, vou pra direita ou vou pra esquerda. Aquilo vai determinar o futuro da minha vida. Certeza. Verdade. Às vezes é 1 grau agora, mas lá na frente virou 90, Exato. né? Só que até esse dia que eu tava com ele, eu não sabia, eu não tinha parado pra pensar. E aí eu comecei a olhar a minha história. Falei, caraca, eu saí de seropédica com uma perspectiva de vida. Essa perspectiva de vida foi me conduzindo. E aí aqui pessoas começaram a poder fazer com que o meu futuro acontecesse. E aí, acontecendo, eu cheguei até aqui. Qual foi o meu maior aprendizado? O que eu posso dizer, né? Cara, sabe qual foi o meu maior aprendizado? A minha base, a minha família. Isso faz muita diferença, né? Independente do sentido que a vida tome, a base que a gente tem em casa, né? Os nossos próximos, faz muita diferença. Porque nos momentos que eu não acreditava, tinha alguém ali falando, vai dar. Tinha alguém vai dar. E quando eu falo família, a minha base, é o meu núcleo. Sim. Hoje o meu núcleo é o Felipe, é a Bianca, é o Show, é o meu núcleo, é a minha base. São pessoas de confiança que eu sei que estão ali. Eu sempre tive pessoas que estavam ali de fora me orientando. Falcão, cara, faz aqui, isso aqui não tá legal não. Isso foi o mais importante que me fez chegar onde eu cheguei. Porque não foi eu que cheguei até ali. E uma crítica sincera, né? Foram as pessoas que foram me fazendo chegar até lá. Quando eu cheguei ali, que aí veio, eu falei, caraca, pessoas. Pessoas precisam de pessoas. O tempo ajudam inteiro. Agora, pergunta que eu já sei a resposta, porque eu acho brabo pra cacete o nome, Falcão. Eu sou fã da marca por isso. Agora, como chegou nessa conclusão? Falcão, tu já estava decidido desde o primeiro dia? Não, né? Não. Porque pesa. Pesa. Vamos conversar aqui. Falcão, quando eu procurei, deixa eu só dar um adendo. Com certeza. Quando eu me inscrevi no Estúdio Falcão, eu tinha um projeto pronto, à época, do estúdio desse. É mesmo? Inicialmente, eu entrei no estúdio para saber como é que funcionava. Porque eu falei assim, cara... E a primeira vez que eu tive com ele, eu falei, meu irmão, você tá preparado para isso aqui? Foi ou não? Foi. Tá preparado para o tamanho que isso aqui vai chegar? Aonde vai esbarrar? E aí a gente trocou aquela ideia num treino rápido, treinando. Eu falei do lance da administração, né? E ele, ficou meio assustado porque já estava acontecendo mais rápido do que ele imaginava. Eu tenho certeza Muito mais rápido. Muito mais rápido. E essa foi a experiência que eu tive primeiro ali. E aí, mais de pra fato, frente eu vou que contar tem ali mais é a história. impactante, né? Cara, Uma vez lá e tu vê muito, que energia tem um espaço lugar, ali, ele entrega Não. muito, quantidade de pessoas que vai ali é Com muito... certeza. Galera, Aí fala tá do feliz nome, da eu quero vida saber. lá. Bateu o martelo quando? Então, quando eu fiz o estágio no Miguel, eu comecei a trabalhar muito, né, loucamente. E aí eu fazia estágio no Miguel, eu trabalhava no Rodrigo da Costa Atlética e fazia estágio na Rio Esporte. Eram os 3 lugares, era um pro outro. Full time real, né? Full time real.
Caramba, tem até o corte lá, foi full time na hora que a gente falou. Então trabalhava full time. E aí nessa, eles falaram, cara, bota Falcão é muito forte. Aí tinha um cara da Rio Sport, não, bota Edmar e Falcão, cara. Falcão tem um monte, Edmar e Falcão não tem. Verdade. Edmar, cara, seu nome é Edmar, é forte. Bota Falcão, bota Edmar, bota Falcão, bota Edmar. Eu comecei a usar o Falcão. Porque eu falei, cara, todo mundo tá me chamando de Falcão. Agora eu sou o Falcão. É a hora. É a hora. Acertadíssima a decisão. E é a hora. E aí, quando que a marca surgiu? Na pandemia. Na pandemia foi um momento muito difícil para nossa humanidade. A gente vai entrar nesse tema. Muito difícil para nossa humanidade. Só que foi um momento de virada muito forte meu. Muito forte. Porque ali, empreendedor, tudo fechou. Saí de zero, de 50 a 0. Podia ter contato. Bom, mas aí depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa pandemia. Só que aí surgiu o Falcão. E aí eu comecei, Falcão, qual é o seu nome? Falcão, qual é a sua marca? Falcão, 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 Falcão. E aí eu comecei, como eu te falei, eu comecei a me ligar nas pessoas. Todas elas que eram muito bem conceituadas no mercado, elas tinham uma marca muito forte e sempre um slogan. É sempre marca e slogan. Marca e slogan. Aí tu apelou logo. Falei, vou criar um slogan também. Logo na melhor de todas. O que eu preciso criar pro slogan? Aí eu fui e falei, o segredo é a constância. Cara, depois que eu falei o segredo é a constância, aquilo foi bum, 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 bum. Bravo. Hoje eu digo que o segredo é a constância é tão forte ou mais do que a própria marca. Falcão. Porque as pessoas... Eu quase concordo. Porque quando as pessoas me procuram no estúdio para aula, por exemplo, elas vêm, eu quero buscar essa tal de constância. O F eu criei, ele começou como Falcão Personal Trainer. Aí eu tirei o Personal Trainer e botei Falcão. E hoje é só o meu F. É esse F aqui. Porque eu quero que as pessoas olhem pro F e já identifiquem. E já comecem a pensar o que aquilo significa. Constância, família, Já propósito, legado. Eu quero que as pessoas construam. Eu quero que ela olhe pra marca e fale, opa, a Nike não precisa dizer que é Nike. Escrito grandão. A gente já sabe. A Adidas a gente já sabe. Todas elas, a sua marca tem um raio, a gente já sabe. Quando eu vejo o raio, eu falo, opa, a gente já sabe. Isso aí é da marca, é da construção. Então isso tudo eu fui pegando e entendendo a força de que hoje a gente chama de branding. A força de uma marca mesmo, dessa construção. Só que a gente, assim, tipo, como a gente está falando vida na vida aqui sobre empreender, como que eu construo isso? Como que eu faço isso acontecer? Como que... Cara, aqui, ó. Pega 5 pessoas do seu nicho, estuda elas por 6 meses. Assim, estuda, segue, pega as frases, pega o posicionamento, pega a marca, como se comunica. Eu comecei a fazer isso. Pegar pessoas como inspiração, não comparação. Porque se eu me comparar, eu paraliso. Não tem como. Caramba, o Felipão, eu tenho que me inspirar nele, eu tenho que me inspirar no show. E assim foi construída a marca. E essa marca, assim como acho que a história de todos nós, tudo mostra muito o nosso emocional. A gente tem que estar muito preparado para tudo, para o momento certo que a gente está vivendo. Tudo que a gente vive é em cima da capacidade que a gente tem. Eu, mais uma vez, pessoas. Eu tenho um aluno que ele falou para mim, Falcão, se hoje você tem 4 estúdios, que é a sua previsibilidade para 2 anos, esses 4 estúdios, com 100 funcionários, 1000 alunos, folhas... Como é que você estaria? Onde você estaria? Aí eu, caraca... Cristalizou. Aí a gente já tá chegando nos dias atuais, né? Então vamos agora... Perfeito. Escutar o Falei Filipão muito. aí. O Filipão, cara, Bora, a gente... É uma honra. A gente... Eu não vou dizer que foi junto, mas... A gente compartilhou muito no nosso início, né? Sim. A gente trabalhava, teoricamente, Pertinho. 200 metros, 300 metros. O chefe dele é amigo nosso. Sim. E o meu chefe também é trazer ele amigo um dia nosso. aqui, que eu os tipo, dois, pô, hein? vou conseguir, Vai cara. ser uma honra, imagina. Irmão, me diz aí. Quem é o Felipe? Onde é que tu nasceu? Bom, primeiramente, gratidão de verdade a estar com vocês aqui hoje, compartilhando e passando. Nunca me chamaram e eu me senti muito feliz para poder estar passando para pessoas que estão vendo, até para a gente compartilhar. E a gente, como unidade aqui, às vezes capacitar alguém que está vendo, alguém que está querendo tirar algo do papel. E a minha história começou desde os meus 2 anos de idade, falando
do meu segmento, aí eu vou dar continuidade de como é que começou. Claro. Minha primeira palavra foi carro, não foi nem pai nem mãe. Bravo. De fato foi carro, e minha mãe, que isso, é carro, e começou, sempre com aquele sonho no coração, sempre gostei muito de carro. E isso foi aflorando, fui ficando mais velhinho ali, com 5 anos. Da base ali familiar, meu pai se separou da minha mãe, morei em Pilares, com 2 anos fui pra Merck, na Taquara, próximo até a loja lá hoje. E dali começou minha mãe morando só com a gente, aquela dificuldade toda ali de mãe, cuidando dos filhos. Meu pai ficou um pouco distante, casou, mas sempre muito unido com a gente, viajava sempre. Eu tenho um irmão, o Vitor, que é meu gerente lá e faz parte também da história aí da FGMOT, minha esposa também, que faz toda essa união hoje, né? Mas voltando ao que a gente está falando. E uma infância ali de muitos sonhos, menino sonhador, sempre fui muito sonhador. Mas eu cheguei num ponto ali de idade que eu não queria estudar. Eu com meus 15 anos, 16 anos, que é bagunça. Fundão da escola, aquela coisa toda. E meu pai chegou, meu pai sempre foi empreendedor, irmão. Pensa num cara que nasce das cinzas e faz acontecer. E eu, caraca, minha inspiração, eu vou chegar. E eu olhava pra ele assim, eu falava, que orgulho de homem, né? E eu sempre querendo sonhar, menino sonhador, pô, já gostava de carro, como eu falei, eu vi um carro bonito, falava, um dia eu vou querer ter. Pô, sempre sonhando em vidas melhores, né? Uhum. Meu pai veio comigo, né? Pra ir até o ponto de hoje. Fui trabalhar com ele. Irmão, pensa em tudo que tu pode imaginar de trabalho que eu já fiz. Eu já fui entregador de água, de galão de... Aí tu imagina, o menino sai de 15 anos de uma escola. A idade de puberdade, 15, 16 anos, já começa a ficar com vergonha um pouco de trabalho. Isso aconteceu comigo. Trabalho real. Uhum. Ir pra um shopping, bom, entrava na Ipanema, ali, Copacabana, naqueles shoppings ali, Novo Leblon. Uma água de gás, de água aqui, ó, naqueles carrinhos. Uma vez derrubou água, molhou o salão da mulher toda. Falei, meu irmão, o que eu tô fazendo na minha vida? Meu pai, não é isso que tu quer? Tu quer bagunça? Então tu vai trabalhar, tu vai virar homem. E assim foi, muito grato a meu pai. Ele vai ver esse vídeo, eu tenho certeza que é para edificar muitas pessoas que estão no sonho, irmão. Faça o que tu tem, faz com o que você tem na mão. Que um dia você vai chegar lá. E com amor no que você faz, não é como a gente falou agora, não é vai fazer, vai emagrecer, vai empreender, vai ganhar, não é assim. Até porque às vezes você vai ganhar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Tem um processo, né? Tem que saber também lidar com o dinheiro. Tem, com certeza. A bênção vem, mas ela vai embora. Às vezes eu costumo dizer que o trem só vai passar uma vez, a oportunidade passa e vem, irmão, acabou. O cavalo não volta mais. Aí foi assim, meu pai, não quer, então vem. Aí fui. Entregador de água, estofadora, entregava sofá, barra, Recreio, Zona Sul. Essa eu não sabia. Aí disso fui para móveis planejados. Foi a história que eu compartilhei com você, uma história bem forte. Ali eu já estava com meus 18 anos, já entregava, já dirigia. Nessa época eu não tinha carteira, mas já fazia todo esse trabalho aí. E, irmão, tô um belo dia lá compartilhando o que aconteceu. Nesse dia lá, eu tô no escritório lá, no galpão, que a gente tinha um... O pai estava bem estruturado, móveis planejados, como eu te falei, nasce das cinzas, deu aquele upgrade na época, isso eu tô falando de 2014, isso em 2014. A gente tinha a loja de móveis planejados no shopping, Rio Decor, e tinha uma fábrica para fabricar os móveis para levar para as lojas. Perfeito. Tô lá no galpão, o portão toca, pé, campainha. Como eu te falei, tinha 18 anos, abri a campainha. Lembro como se fosse hoje. Olha pro outro lado, eu abri a campainha, olha pro outro lado da rua. Quando eu olhei, sim, pois não, eu congelei. Polícia Civil, meu irmão. Eu sou a Cristina, puxou assim a logo da Polícia Civil, olha pro um lado, olha pro outro. Falei, sabia nem congelado. Quero que você me leve até o sócio do teu pai, falou o nome dele. Falei, vamos embora. Aí eu olhei assim, isso aqui é um mandato de prisão, me acompanha até o escritório. Meu irmão, acompanhei até o escritório. Meu pai estava numa mesa igual a gente está aqui, o escritório dele ao lado, Polícia Civil vindo comigo assim, eu congelando, andando, ele tá aqui. Mão pra trás, tu já sabe o que é. Foi difícil te achar, hein, meu irmão? Eu não sabia dessa história, não. Fiquei sabendo no final que os caras me contou. Muito forte. Foi brabo. Essa história foi braba. E dali eu falei, coisas que vem acontecendo. E eu comecei minha vida com muita realidade desde o início. Então, porque
Esse podcast é muito importante, que é o Vida na Vida. E é papo reto, irmão. A vida é isso aqui. É isso que eu quero. Irmão, quer alcançar? Vai, paga o preço, faz o que tem que ser feito com o que você tem, com o que você pode hoje. E às vezes você está olhando para o outro, mas a tua realidade hoje não é essa. Então faz com amor, busca. E é isso, a história começou um pouco ali. E daí, nesse exato momento que ele levantou, mão para trás e tal... Meu pai, como é que é, rapaz? Meu pai é aquele cara muito sério, muito... veio do interior, um cara muito correto. Meu irmão, deu um tapa na mesa assim, eu sabia, rapaz, que esse cara era enrolado, que não sei o quê. Aí o polícia foi e falou assim, ó, vocês provavelmente vão responder formação de quadrilha. Eu nunca... Aí meu pai, meu irmão, eu nunca vou andar numa viatura, não é hoje que eu vou andar, rapaz. Isso é safado. Aí foi nele lá, meu irmão, como é que tu faz uma coisa dessa, que não sei o quê. Aí o outro polícia viu a nossa integridade ali naquele ato. Não, eu vou deixar o senhor ir no seu carro, mas o senhor vai ter que acompanhar a gente até a delegacia. É como se fosse hoje ali na sua capa, acho que foi 33. Aí a gente foi. E, meu irmão, ali a vida fez assim. Aí meu pai ficou desgostoso, porque a gente teve que arcar com muita coisa. Imagina, cara. E era projetos altos. Hoje tu vai fazer um móvel planejado, meu irmão, é um absurdo. A gente pegava ali Zona Sul, Barra, qualquer projetinho aí, 80, 60 mil, coisa pouca. Sim. E a gente cheio de projeto para fazer. Aí por ele ter vindo e causou isso tudo, travou o sistema lá da loja, aí a gente teve que arcar com todos os clientes, né? Mas aí a gente estagnou aquela... Pra honrar o nome, né? Exatamente. E nesse meio período dos projetos, pintava sempre um cliente na Zona Sul, ó, eu quero fazer o projeto, mas eu tenho um carro lá que é da minha filha, que tá na poeira, você vai ver lá. Você não pega ele não? Meu pai, no início, não pega. Eu falei, não, pai, vamos pegar. Porque a gente bota no galpão, eu lavo lá tem espaço, a gente bota na porta da loja e vende. Cara, eu fiz isso umas 3, 4 vezes, a gente conseguiu vender. Cara, tá aí, o negócio funciona. Era o meio que você tinha no momento que não tinha o que pensar. Exatamente. E aquele menino sonhador lá começou a florar ali. Que era o que eu gostava. Tava ali com meu pai, ele já me deu aquela visão que eu precisava num ato certo, que eu não queria nada. Ele mostrou pra mim o que é a vida. E já que você quer empreender, começa comigo, que foi a melhor aula que eu tive de tudo até hoje. E eu comecei tudo muito precoce. Sim. Aí foi... Aí continuando, aí meu pai saiu do Rio. A gente fechou a empresa lá de móveis planejados. Isso em 2014 ainda, finalzinho ali de dezembro. Inclusive hoje faz... Hoje não, né? Esse mês, em dezembro, faz 12 anos que eu trabalho com automóveis, no segmento de automóveis. É guerra. É guerra, outro, irmão. É guerra. É muita luta. Como é que... os cabelinhos brancos aí. 31 anos, mas já grisalhinho. Olho vermelho, sangrando. Só a gente sabe, né, irmão? Só a gente sabe. Tá, e vamos lá. O período que tu passou na loja, foi quando a gente se conheceu, né? Lá na estrada do Tindiba. O que tu conseguiu dali? Com as dificuldades que tu passou ali, com certeza tu passou. Você me contou uma etapa com a tua esposa. O que dali tu somou? Porque pra mim eu enxergo assim, hoje eu tenho essa cabeça, eu não tinha, né? As dificuldades que a gente atravessa, elas sempre somam um aprendizado, né? Verdade. Só que no momento do problema, dificilmente a gente enxerga dessa forma. Que a gente quer respirar. Sim, só. Porque a gente só quer ficar vivo. E quando respira já quer voar. Isso, exatamente. Aí eu te pergunto hoje, com a tua cabeça de hoje, como é que tu conta essa passagem lá, já na loja? Aí a passagem de 2014, como eu te falei, meu pai saiu do Rio, foi pra terra natal dele, eu olhei pro lado, minha esposa grávida. Olha aí. E aquele menino sonhador lá de trás que gosta de carro. Fez uns 3 negocinhos na época ali da empresa Móveis Planejados, Star Móveis, até o nome da loja na época. Aí eu falei, vou fazer o quê? Vou vender carro. Olhei pra mulher, vou vender carro. Vou trabalhar com venda de automóveis. É o que gosto. E sempre me apoiou desde o início, grato a isso. 12 anos já de casado, isso é muito importante. Família é tudo, não podemos esquecer de onde a gente veio e preservar sempre quem está do nosso lado. Verdade. E quando eu olhei para o lado, eu olhei para ela grávida. Meu pai deixou o apartamento ali, que na época eu não precisei pagar aluguel, mantinha ali aquela coxinha de condomínio. Ela grávida, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Vou vender carro. Vou vender carro. Lembro como se fosse hoje, tomei um café de manhã cedo, eu acordo cedo, eu acho que você que quer empreender, acorda cedo, irmão. Pula cedo, que a vida começa cedo. E falei, vou vender carro, irmão. Desci ali, como eu falei, na Merck, desci, irmão, andando, fui pra Taquara andando.
vou achar uma agência de automóveis por aqui. E fui. Parado em casa que não ia. Não né? ia, meu irmão. É isso, eu tento falar isso pra Sentadinho galera. lá, ó. Tem esse agoniado agora na internet e fala assim, meu irmão, em casa, se cair um caminhão de dinheiro, tu tá em casa. Verdade. Aí eu vejo as pessoas vendem de tanta facilidade, né, irmão? Mas é muito longe disso. Muito. E encontrei uma loja aí na Rodrigues Calda ali. Irmão, aí cheguei, conversei, olha só, contei um pouco da minha história, trabalho com vendas, sempre trabalhei com vendas, mas sempre gosto muito de carro, só vai mudar o produto, porque eu já na época também fazia já venda de móveis planejados, entrega, fazia tudo. Eu gosto de venda e gosto de carro, me dá oportunidade. Só que na época da tabela, naquela época era um monte de tabela e tal. Calcular era horrível. Horrível, irmão, na época da calculadorazinha, botava vezes X ali e tal. Os contratos. Meu Deus Folha do céu. atrás de folha, o cliente para assinar um contrato. E aí ali começou a minha primeira jornada com venda de automóveis numa agência. Em 2014, dezembro de 2014. Por isso eu falei que esse ano... Vão completar 12 anos. 12 anos. E dali foi, o dono na época estava sozinho, só ele, um guariba e uma secretária. E ele estava precisando de alguém ali. E eu acabei fiquei ali fiquei um ano nessa experiência lá. Fiquei como vendedor e gerente, que eu resolvia muita coisa também da loja. E ali foi onde eu comecei a virar um pouco a chave de ter a minha carreira como empresário futuramente. Como a gente comentou aqui, eu não era um empresário, mas eu já tinha visão de como é que eu fazia o meu negócio escalar. Eu já sabia onde eu queria chegar desde aquele início ali. Eu também já tive uma bagagem muito boa, graças ao meu pai, porque eu vi muita coisa lá. Só mudava o ramo, dentro de casa. E assim, eu falei, é onde eu vou seguir, é o que eu gosto. Só que por ele nascer das cinzas muito rápido, ele pulava muito de coisa. Falei, eu vou focar nisso que eu gosto, eu vou seguir até eu aguentar, meu irmão. Eu vou começar e vou me especializar, vou buscar e vou fazer acontecer. E assim foi, eu fiquei lá um ano. Aí o que acontecia? Entrava uns carrinhos baratinhos na troca, eu comprava. Carro barato mesmo, carro de 3, 4 mil, aquele que ninguém quer, meu irmão. Assim, Feirinha da Brasil. Exatamente, eu encarava. Luzinha piscando igual o Feliz Natal que tá chegando aí. E, irmão, muita luta de verdade. Quem é do ramo aí sabe um pouco do que eu tô falando. É muito difícil você começar ali do zero, porque, cara, falar de automóveis hoje é muito... Parece ser até um glamour, né? Pô, você ser um dono de agência, mas, irmão, a luta é de fato quem nasceu dali do zero, sem chegar com... Tô falando que o cara que chega ali no berço de ouro, abre uma loja aqui na Vila das Américas, irmão, toma 2 milhões pra você começar e tu vai. Aqui, inclusive, a gente nem vai ter esse foco, cara. Vou ser bem sincero com você. A ideia de dar uma entrevistada antes do cara vir aqui é justamente para saber o caminho que ele percorreu, porque vai perder. Eu não quero nem um pedaço passar pela cabeça de alguém a ilusão. Né? Se eu tiver dúvida, eu prefiro não fazer. Eu indico outro podcast, porque aí vai perder o propósito. Eu tô aqui, eu não preciso disso aqui hoje para viver. Sim. A verdade é essa. Então, se eu não conseguir incluir essa imagem para as pessoas, eu prefiro não fazer, pô. Tá entendendo? E é o que mais tem, né, irmão? É isso, é o que mais tem. E voltando aqui... 4 mil, 3 mil. Exatamente. Aí, em 2015, falei, pô, mãe, quero sair dessa... Minha mãe, irmão... Aí eu lembro minha esposa levando a Gabi já tinha quase um ano, levando para me visitar lá na loja, e eu lá trabalhando. Aí em 2015 eu comentei com minha mãe, vou sair daqui, na época era jornal. Irmão, minha mãe ligou para Filadélfia, veio com o Aldemar, ligou, Filadélfia, ligou, isso em 2015. Eu vi aqui no jornal, tá precisando de vaga de vendedor. Aí ligou, aí, é pra você mesmo? É mulher que eu tô precisando? Não, é pro meu filho. Manda ele vir então amanhã cedo. Aí isso era um sábado, a segunda ou terça, eu já tinha saído lá da outra loja. E nessa Rodrigues Calda, irmão, eu ia andando, fiquei um ano, eu ia andando. O cara que já era acostumado a trabalhar com meu pai, mas já tinha carro. Eu com 18 anos, meu pai me deu um carro de 18 anos. Eu tinha as coisas, mas sempre trabalhei desde muito novo. Sim. Não tinha moleza, irmão. E daí eu ia andando, irmão, todo dia. Hoje eu vejo a galera, irmão, não quer andar, é tudo Uber, quer tudo na mão. Fiquei um ano, irmão, uma preguiça, meu Deus do céu. A procrastinação é algo que tá vindo derrubando muito forte. E até nós homens mesmo, assim, que acaba sendo muito afetado nisso, porque a gente está perdendo muito espaço em relação a isso, a nossa essência. Também acho. E aí a gente tem que lutar contra isso. Verdade. Tem que lutar. Por isso que a minha pilha é sempre infinita. Quando eu vejo um cara, eu vou na pilha. Eu vou na pilha. São referência, voltando a dizer, grata estar com vocês aqui.
E é isso, muita gente se vitimizando, né, de tudo que às vezes... Irmão, a gente tem que fazer, não tem... A gente é homem, a gente nasceu para resolver problema, como foi falado aqui também. E daí foi. Aí minha mãe ligou, não, pode vir, eu fui, já ingressei lá na Filadélfia em 2015. Fiquei de 2015 a final de 2019. Aí lá também eu comecei a comprar uns carrinhos na troca. Uma escola boa. Uma escola boa, o Ademar um cara muito correto, lá com o Júnior também, o gerente lá, sobrinho dele, privilégio de estar lá com eles lá, foi muito bom ali, eu aprendi muito. Seguir de fato naquela transparência, como tem que ser, correto, trabalhar dignamente. Que lá não tinha muito isso, mas cada momento é uma escola, eu saí de lá por algum motivo também que não estava encaixando ali para mim. E na Filadélfia eu me encontrei como, é isso que eu quero, eu tenho que amadurecer e vamos seguir. Tive essa oportunidade lá. E eu segui isso aí, parecia uns carrinhos na troca. Aí quando a loja não queria, era revendedor não querer, sobrava para mim. O que sobrava eu encarava. Eu lembro um dia como se fosse hoje um classe A que ninguém queria, meu irmão. Hoje olha acendendo. O carro já tinha entrado. O irmão, o revendedor pagou, comprou o carro, chegou na hora que viu, deu ré. Isso é uma coisa horrível. E era uma venda minha. Eu liguei falei com o Ademar, esse carro vai ser meu, pode botar o carro pra mim. Ele, que é isso? Vai ser meu. Não tem dinheiro não, mas desconta R$500 de folha de pagamento. Ele deu um pulo da cadeira, tá bom, meu filho, vambora. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei em casa no posto da Merck, lavei o carro, anunciei. Vendi um carro no Recreio, no outro dia troquei um Sentra. E dali eu comecei a ver que eu tinha que fazer isso. Mas só que eu não poderia deixar de... Eu fiquei por muitos anos, até minha mulher falava, vendi um carro, tirava um lucro. Eu não vivia daquele dinheiro. Eu vivia do meu salário da loja. Característica também de quem dá certo. Exato. Eu não vivia do meu dinheiro. Eu podia ganhar, irmão. Dava vontade de eu pegar o dinheiro. Vamos viajar. Se esbarrar um dinheiro de lucro ali. Não. Eu vivia do meu salário. Eu tinha que me adaptar com aquilo ali. É o que eu vejo hoje. As pessoas que lançam um iPhone. Bom, se tu pode, tu vai. Mas primeiro você tem que fazer o teu CNPJ. Eu não tinha ainda, mas eu já tinha visão. Então eu fazia o meu negócio crescer antes de mim. A minha vaidade, o meu ego fica depois. O autônomo já é um empreendedor. Exatamente. A nossa vaidade, o nosso ego tem que ficar depois. Quando você chegar a um certo limite, o meu CNPJ, o meu negócio, o empreendedorismo, tudo que você está fazendo já está no teu alcance ali, que está andando sozinho, não, aí você vê o teu lado. Antes você faz o que tem que ser feito. E dali eu fui caminhando ali e todo mês ali vendia os carros por fora ali. Carrinho mais antiguinho. Mais antiguinho, os carros, e o salário da loja eu vivia com aquilo ali. Fiquei anos assim, irmão. E eu, como eu falei, eu morava na Merck, tinha um custo baixo. E quando eu fui ver no meu condomínio, Calçadas K, que eu até brinco que a gente fala aí, meu irmão também. Eu tinha ali a fileira ali do condomínio, na porta do condomínio, cheio de carrinho meu, que eu botava ali o anúncio. Eu me lembro. E a horário de almoço, irmão, eu cansei de ficar sem almoço, meu pai ia lá vender um carrinho. Eu passava um pretinho no pneu, eu atendia o cliente ali, vendia. Era administrador, era vendedor, era tudo, era comprador, era tudo. E o início foi assim e aí depois de um tempo os carros foi melhorando, aí chegou em 2020, 2018 para 2019 ali, conheci um amigo, o Bruno, que era da loja ao lado, a Smart Automóveis ali, me ajudou muito na época, que eu comecei a botar uns carros lá. Meu carro ia vendendo sem eu estar naquela correria de ter que ir para almoço e tal. Meu dinheiro foi girando. Foi girando. A gente fez uma parceria boa lá e tava ali. Aí eu comecei já a comprar carro melhor. Entrava até os carros na loja lá melhor, eu comprava. Quando eu fui ver, 2019 ali, final para 2020, eu já tava com 8, 10 carros. Eu falei, irmão, eu vou encarar, mas aquele frio vinha na barriga. Sempre dá. Caraca, como é que eu vou encarar começo de pandemia, meu irmão? Aí foi um amigo também que me ajudou muito, me incentivou, porque ele falou, irmão, vou abrir de sociedade contigo. No final ele deu 2 tapas nas costas assim, vai, irmão, vai, vou, que tu tem capacidade para isso. E isso para mim foi uma chave também que virou. Quando eu fui ver, eu tava na loja, aí minha mulher foi, irmão, limpa barata, não sei o que, aquela confusão na loja, aquela correria mesmo, de fato, buscando o carro. E aí surge... Nesse meio período, a FG Moto. A FG Moto. Moto Que eu queria chegar. Como é que tu chegou nesse nome? Aí surgiu na varanda da Merck, lembro como se fosse hoje, a gente queimando uma carninha, que é uma churrasqueira elétricazinha. Tem que ter o lazer. Tem que ter o lazer. Tem que ter o lazer. Esse homem gosta muito de churrasco. Quem me conhece sabe, uma carninha eu gosto muito. Eu gosto de uma picanha dessa. Carvão é diferente, Carvão é diferente. Esse gosta. E ali surgiu eu, meu irmão,
E minha esposa, a gente conversando, eu já era pai da Gabi, né? Já falando sobre a loja, sobre o nome. E nesse meio termo, eu esqueci de falar dessa parte. Há um ano antes, eu falei, irmão, ele estava em Campos. Ele foi morar com meu pai. Falei, tu vem pro Rio, a gente conversando, volta pro Rio. Ele ficou um período lá com meu pai, quis ficar um período lá com ele. Foi muito bom para ele, fez faculdade lá e tudo mais. E eu falei, desce pro Rio, que eu nem tinha loja ainda, trabalhava na Filadélfia. E daqui a um ano eu vou abrir minha loja. E a gente vai estar junto, a gente vai estar junto nessa jornada. Ele, que isso? Seu irmão? Meu irmão, Que maneiro e tal. Ele, se não for um ano, irmão, é 2 anos no máximo, aquele sangue no olho e tal. Já enxergando, decidido, irmão. Bota na cabeça e vai, e Deus na frente sempre. Quando eu fui ver, aí ele desceu pro Rio, aí eu botei ele na loja de um amigo lá na Intendente, falei, irmão, já começa na escola aí, pra tu ver o mau costume, mas depois tu vai pegar o lado correto. Botei. No estágio brabo. Máximo, portinha de loja, assim, com guarda-solzinho, só esperando os clientes passar. Aprendeu muito lá. E é um cara hoje que soma muito, muito importante pra gente lá. Meu braço direito. Gente finíssima. Braço direito, esquerda. Pensa no... Não é porque é meu irmão, não. Ali tem um sangue... Coração, tamanho do mundo e... Caraca, rapidinho. Quem é o seu sócio? Meu irmão. Irmão. Direito, olha que loucura. Isso também é uma característica que eu procuro. As primeiras empresas que vão vir aqui, a maioria tá no seio familiar. Caraca. Tem umas histórias, meu irmão... Família, oficina, os caras... Eu fico arrepiado toda vez que eu fico sabendo. São os caras que prestam serviço para mim hoje. E eu vou conseguir convencer um por um aqui, porque a maioria não tem essa... Saber conversar. A ideia é relaxar o cara pro cara conseguir se soltar, né? Mas esse início de conversa de vocês dois, a história de vocês dois é importante. Tanto... No meu caso também, eu tive pai e mãe separado. A minha diferença é que eu, ao invés de ter separado 2 pessoas para me criar, eu ganhei mais 2. Então eu tive 2 pais e 2 mães. Exatamente isso. Não posso reclamar. Eu sou privilegiado em tudo na minha vida. É bênção dobrada. Eu sou privilegiado na minha vida por esse motivo. Eu nunca tive... Fina demais, né? Gosta de um cavalo que nem eu. Gosta muito. Eu nunca tive regalia. Eu não vou dizer que eu já passei fome. Nunca passei, graças a Deus. Meu pai e a mãe nunca deixaram isso acontecer. Mas eu já fui pro mercado com ela e não podia levar tudo. Chegava na hora do carrinho, tinha que tirar alguma coisa. Então, minha mãe sempre trabalhou, empreendedora, trabalhava com cavalo. Meu pai também, meu pai era corretor, então, ele dava o jeito dele. Meu pai sabia aproveitar o momento que ele estava passando. Então, ele tinha uma reunião na Barra, por exemplo, ele ia com um kitzinho de praia dele, acabava a reunião, ele dava um mergulho e tomava um banho para parte da tarde. Então, o meu pai ele não transparecia muitas das vezes a dificuldade que passava. Isso, com o tempo, a gente aprende a enxergar, né? Sim. Complicado. Eu vou resumir um pouco a minha história, porque senão eu vou prolongar muito. E aí as coisas foram acontecendo. O meu irmão sempre foi um cara mais ligado ao financeiro. Ele nunca focava mais em estudo, não sei o quê. Eu era um cara mais normal, vamos dizer assim, queria formar, fazer faculdade, essas coisas, mas sempre mais avoado. Meu irmão era um cara mais focado. A gente ia começar voando. Meu pai dava R$2 na época, R$1 para ir pro colégio, que na época era o valor do lanche, né? E aí ele juntava aquele dinheiro e no final do ano, ele levava um lanche de casa, porque tinha comida em casa, e no final do ano ele tinha, sei lá, R$500, R$600, ele comprava o que ele queria e eu não comprava nada. E eu falava assim, porra, como é que o meu irmão mais novo que eu tá com esse dinheiro? E isso foi dando esse start em mim, né? Quando eu terminei o 2º grau, eu comecei direito. Hoje, eu vejo que eu deveria ter terminado, mas ao mesmo tempo não sei se estaria aqui. É uma área que eu gosto muito. Depois escorreguei para odontologia, que não tem nada a ver. Eu sou formado hoje em segurança pública. Terceira abertura, mas por outros motivos que eu vou explicar depois. E aí, entrei para odontologia. Nesse caminho, eu já tinha feito figuração. Eu já tinha feito figuração com um carro, porque fiz 18 anos, eu comprei com o meu pai, né, meu padrasto, no caso, meu pai, um Citroën Xara no leilão. Eita glória. Achando que era o maior carro, e não era uma bomba. O Felipe sabe mais do que eu aí, mais do que a gente. Era uma bomba, então o primeiro carro que eu achei que eu fosse realizar o meu sonho, me trazia mais problema do que solução. Eu achava isso na época, né? Quando a gente está no problema, a gente acha que é problema. E depois, quando eu vendi, eu consegui sair do carro. E aí eu falei assim, meu irmão, eu aprendi quase tudo de mecânica nesse carro. Tudo.
Foi necessário você passar por ele ali. Eu tinha que passar, meu irmão. Eu tinha É o que tal do passar. processo, O né? sistema de arrefecimento, por exemplo, que o Citroën que aquece muito. Eu sabia tudo, que era um radiador. Eu, com 17 para 18 anos, pô, não tinha noção. Quando eu peguei esse carro, meu irmão, inclusive, já tinha comprado um carro antigo. Eu falei, caraca, que isso, cara? Meu irmão, pra você ter uma ideia, ele, quando formou o 2º grau, Guilherme, gente finíssima. a gente sentou numa mesa para almoçar e ele é natural, pai, mãe, vamos fazer o quê? Qual caminho? Ele sentou e falou, quero comprar uma retroescavadeira. Meu pai tossiu na mesa e falou, que isso? Bruto, né? De Retroescavadeira? verdade. Como é que é isso? Ele falou, não, retroescavadeira, porque tem um tio nosso, né? Pô, é ralador também, lá na área de Caxias, de Primavera, e já trabalha, ele vai conseguir para mim isso. Meu pai, porra, e isso é mesmo essa? Então vambora, parcela essa parada aí. E aí o que ia pagar de faculdade pega um pedaço. E o meu irmão teve uma cabeça do seguinte, ele contratou um motorista de retroescavadeira. Meu irmão nunca tinha dirigido uma retroescavadeira. Aham. E aí ele pagou o salário desse motorista. Ele pegava o cara em casa, levava na retroescavadeira e ficou um mês trabalhando do lado do cara. Caramba. No final do primeiro mês, ele sentou na retroescavadeira e meu irmão ia para Caxias, ele ia pra onde tivesse mesmo? obra. Maneiro. É um cara, assim, uma história fenomenal também, um cara monstruoso. Tenho honra e orgulho de ter ele do meu lado. Para tudo, ele é sócio meu, não só de vida, como no negócio, qualquer coisa que a gente abre. É ele que está do meu lado. Então, essa nossa iniciativa aqui, é ele que tá comigo. Eu quero convencer ele a vir um dia comigo aqui. Vamos trazer o guia aí. Porque ele é um pouco mais reservado, mas é um cara, assim, tem uma história monstruosa. E aí, ele foi seguindo esse caminho e eu fui para a faculdade de odontologia. Eu sempre tive a oportunidade, com o meu tio, você conhece, de ir para a Feira da Avenida Brasil. Meu pai sempre gostou também desse negócio de comprar carro, vender carro. Brasil. E a Feirinha da Avenida Brasil foi um colégio, porque chegava lá, tu não sabia quem tu ia encontrar. Né? Apesar de na época ter menos estelionatário do que hoje, existia também o 71, então a transferência de carro era muito mais complicada do que hoje, era mais solta, na verdade, hoje é mais amarrada. É. Então foi uma escola, a gente foi para lá, então eu sempre comprei e vendi meu carro, ganhava uma comissão em cima da venda, mas não vivia daquilo. Eu não precisava daquilo para botar dentro de casa. Né? E aí comecei a faculdade de odontologia, conheci uma outra galera, a galera com uma condição melhor. O meu pai, como eu falei, ele não transparecia os problemas que a gente passava. Então, em princípio, tu achava que estava tudo normal. Né? E aí, no meio da faculdade, eu fiz metade da faculdade, no meio da faculdade a gente passou uma crise brabíssima. Teve uma volta também no rolo. E aí meu pai ficou sem plano e tal, e eu me vi indo para uma faculdade como se nada estivesse acontecendo. Eu falei, cara, isso não pode continuar. O meu outro pai era policial civil, trabalhou numa empresa de segurança há muitos anos. E eu tive a única coisa que eu tinha para me garantir ali, sem depender exclusivamente do comércio, foi a vigilância. Eu falei assim, cara, vou me tornar vigilante. Mano. Se me dá um prazo para trabalhar, tem escala, pô, tem algumas garantias, pô, me bota lá nessa empresa de vigilância. Ele, não, que isso, meu filho vigilante. Eu falei, não quero ter essa porra não, meu irmão. A hora é essa e vambora, e perturbando, porque ele relutava. Não pelo preconceito, mas ele sentia que, como se ele tivesse errado em alguma coisa, eu tenho que passar por aquele momento. Por aquele processo. Eu saí de uma faculdade de odontologia. Ali, eu saí de uma faculdade de odontologia para fazer um curso de vigilante. Você imagina hoje você sair de uma região e conhecer pessoas que às vezes não têm o primeiro grau. Então eu me via numa sala fazendo manuseio de armamento ali, que é o que aprende, né? O uso do colete, essas coisas. Um jeito que não sabia escrever direito. Então foi um choque, mas eu em momento nenhum, eu acho que pela proximidade com o meu pai, de não transparecer os problemas, eu me abatia com isso. Então eu aproveitava e curtia cada momento. Eu fiz amigo na escola de vigilância, eu vou provar ao longo do tempo, aí vou mostrar pra galera ao longo do tempo a minha história, que eu tenho até hoje, cara. Que maneiro. Isso não tem até preço, hoje, né? eu entrei numa empresa de vigilância e eu tenho amigos lá até hoje. Eu consegui galgar dentro de uma empresa em muito pouco tempo, coisa que eu não ia conseguir galgar aqui fora. Você tá entendendo? Então, a compra e venda do carro sempre continua. Quando eu conheci o Gui na Tinocato, eu trabalhava na... Exatamente. Eu quase trabalhei lá, sabia? Sim, né? Quase trabalhei lá. Foi quando a gente fez a transição, o meu irmão entrou mais pro ramo do carro, né, e eu entrei para segurança e na folga estava no carro. Então a nossa sociedade cresceu e começou, igual ele falou, não dependia do dinheiro do carro, meu irmão também não. E aí o dinheiro foi aumentando, é onde eu quero... Só que essa conta,
é que ela hoje você consegue introduzir ela em qualquer negócio. Exato. Ela é básica. A pessoa pequena... Depois que entende isso... A pessoa pequena que eu falo de financeiro, que ela está em ascensão, ela acha que são mirabolantes cursos que vão dar uma instrução. Não é. Não é. O cara nem pode, nem tem tempo para aquele curso ali. É uma matemática simples que ele precisa fazer no início. Depois, ele pode usar um curso desse para multiplicar. Sabe? Quando ele chega num estágio que ele vai pegar esses grupos grandes que tem hoje, tem gente monstra nesse negócio. Só que para essa galera pequena, não funciona. É como se você quisesse dar um pós-graduação, o cara que não tem primeiro grau. É verdade. Você tem que ensinar o cara a escrever primeiro. Então, essa base, essa galera que eu quero chegar. Meu irmão, senta aqui, faz essa conta aqui, é rápida, é isso aqui, ó. Entendeu? É só você ter a constância e respeitar esse processo, ter calma. Ter calma. Então, a minha passagem é mais ou menos por aí. Teve um momento que eu precisei sair. Aí depois tu ficou vocês dois direto, eu lembro. Rapaz, a gente andou até fazendo uns negocinhos lá, lembra? Sim. A gente abriu uma creche escola no Espírito Santo. Isso já era em 2020. A gente abriu uma creche escola no Espírito Santo em 2018. Então, na verdade, inaugurou em 2018, começou em 2017. E aí eu cheguei num período da vida que eu não tinha mais tempo para dar valor ao meu negócio. Chegou um momento que eu tinha que escolher. Se eu abrir a mão do certo ali para me jogar nesse mundo. E aí eu pegava avião de manhã, ia para o Espírito Santo, fazia o que tinha que fazer na abertura da firma, à noite pegava o avião de volta para trabalhar no dia seguinte. Então, a minha carreira também na segurança deu uma evoluída, cara. Eu conheci pessoas, assim, eu tenho uma gratidão enorme até hoje. Eu queria poder convencer essas pessoas de virem aqui. Muitas delas são policiais. Eu sempre defendo... Dificilmente tu vai me ver falando mal do policial e o nego já me taxou de, meu irmão, porra, é baba-ovo de polícia, o caralho. E não é essa a questão. Eu convivi com os caras. Eu vi a vida que os caras levavam, segurança e trabalho. A abdicação da família, meu. O cara, às vezes, estava 16 horas, 18 horas na segurança e ia sair direto para um plantão no batalhão ou na delegacia. E eu falava assim, porra, essa mística que a população tem de falar, meu irmão, polícia é isso, polícia é aquilo, são os guerreiros, compreensível, né? mas não pode sociedade. ser generalizado. Pode ser generalizado, não vou concordar nunca com isso. Não, Nunca, porque eu tive do lado dos caras e, sabe, é óbvio que toda instituição tem gente errada. Na educação física tem, no ramo do automóvel tem pra cacete, na medicina tem, no professor tem. Tem jeito, Então, o que eu puder desenhar para auxiliar esses caras, se eu conseguir trazer um deles aqui, a história de cada um, mano, forte. Monstro. Isso aí, o show. Eu sempre que eu posso, eu falo. Por exemplo, esse seu posicionamento de abrir um podcast para poder falar assuntos que são pertinentes ao empreendedorismo, empresário. Quando você não se posiciona, tem gente vendendo curso e ganhando muito dinheiro. Exatamente. Só que é pela falta de coragem que a gente não tem. Exatamente. Isso é covardia. Exatamente. É covardia. É covardia. E a gente não pode se acovardar. Não pode, porque a gente critica essas pessoas que estão vendendo curso, mas a gente não faz para poder não ser daquela forma. A gente se iguala, porque né? a gente sabe que não são 10 passos, 15 passos, saia do operacional, viva isso, viva aquilo. Não é dessa forma a real, a vida mesmo real do empresário não é essa. Até porque o que a gente se alimenta é do trabalho. Eu amo trabalhar. Como que eu vou sair de uma operação? Como que eu vou sair de uma... Não tem como, a gente tem que estar ali. A gente tem algumas possibilidades de gerenciar melhor o nosso tempo. Com certeza. Sim. Mas quando essa é eu que boto a cara. E não no início, né? Não no início. Depois você consegue gerenciar, no início você não consegue gerenciar. Não tem como, não. Essa questão do início foi até importante tu falar, porque quando a gente fala sobre a matemática financeira em relação a nós empresários, hoje é claro na minha cabeça. Só que no início eu não perdia para matemática, eu perdia para emoção. Natural também. É natural. Eu achei que eu fiquei rico. Falei, caraca, muito dinheiro. Deixa eu comprar uma BMW aqui. Eu me lembro, blindada. Emoção. Sim. Só que ali eu tive que ter o pé no chão e falar, opa, não tenho condição de pagar, vamos vender. Sabe um ponto interessante que eu acho nessa tua passagem aí? Todos os empresários, né? Os empresários, porque eu não gosto de falar muito dessa palavra empresário, porque caracteriza logo o cara descendo do helicóptero e gravata. Não, né? não. E é difícil. Aí já é mega empresário. Eu digo assim, um autônomo empreendedor hoje. É uma característica comum
de todos que estão há mais de 5, 10 anos no mercado, é o ego pequeno. Porque se o cara tem um ego grande, vamos supor, ele comprou uma BMW blindada, na época comprou uma motinha novinha. ADV. Se ele não tem a humildade naquele momento ali de dar um passo atrás, ele quebra, cara. Eu fiquei quase um ano, quase um ano sem carro. E eu falei com a Clara, que a minha esposa sempre também tem uma esposa maravilhosa, ela sempre me apoiou. Clarinha, falei, nota 10. Fenomenal, sempre me apoiou mesmo. Eu falei com ela, amor, isso aí vai ser uma punição. Eu vou sentir na pele que o meu emocional ele não pode abalar. Não pode. Ele não pode. Deixar dominar. Foi um ano quase a gente com 2 filhos pequenos, indo de Uber pra tudo quanto é lado, andando pra lá e pra cá, e vai pra lá. Foi um ano, eu falei, a gente vai ficar, vai ter que ser dessa forma, porque eu me culpava, eu comecei a me culpar muito, falei, caraca, vou quebrar minha empresa. Meu emocional não era matemática. Eu sentei com ela e falei, olha aqui minha planilha, assim, dá pra eu comprar. Só que eu tava pensando muito mais no desejo de ter o carro achando que tinha do que pensando nos problemas que a minha empresa poderia acontecer e se eu não tivesse preparado para aquilo eu ia quebrar. E começaram a acontecer esses problemas. Tava indo pela razão, né? Tava indo pela emoção. A emoção do financeiro é onde eu também procuro, eu vou procurar canalizar esse tipo de questão no meu Instagram pessoal agora que eu abri. Foi uma barreira gigantesca para mim abrir meu Instagram. Eu tô há mais de um ano relutando isso. Gravando comigo sozinho, fazendo vídeo, um negócio bem orgânico mesmo, porque para mim o transparecer realidade é o fundamental. Porque tem que ser a gente, eu né? falei ontem, inclusive, ou hoje, se eu tivesse que começar a aparecer pelas coisas que eu já conquistei e ganhar engajamento e seguidor por isso, o meu propósito já tinha sido perdido. Sim, eu vivi muito isso porque eu tive um produto digital. E aí a gente começa a viver muito nesse meio dessa galera. E eu já estava me tornando essa galera. Eu estava vendendo algo que eu não era. Eu estava vendendo uma imagem de ser alguém e é completamente e compreensível ter isso. algo que eu não tinha. É completamente compreensível. Só que onde começou a pesar? A minha esposa, ela me olhava no Instagram e me olhava na vida real e não era a mesma pessoa. Não era. Eu meio que abria livros, maioria das pessoas, tá? abria livros, abria livros, tirava uma foto, juntava os livros e guardava. Era uma novela. Era literalmente, eu vivi isso. Ou seja, eu passei por muitos processos desse lado do empreendedorismo que foi um aprendizado muito grande de todos os lados. Financeiro, pessoas, construção de marca, tudo, absolutamente tudo. E todos eles eu tomava um tapa na cara com o que eu era sobre o meu controle emocional. Porque eu deixava aquilo. Teve uma época que eu falava, não tenho que dar aula. Por que eu vou dar aula? Eu tenho um monte de gente aqui que eu pago para poder trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. Não vou dar aula. A gente chegou a tomar um café falando sobre isso. Vou aquilo, saiu. Aí o show sempre foi muito cuidadoso comigo. Assim, a gente tem que ter essas pessoas ao lado. Ele só um adendo. Esse cuidado com esse cara, eu falei lá embaixo na hora do almoço. Meu irmão, o cara me apresentou a mulher da minha vida. Se eu não tiver uma mão melhor com esse cara, eu vou ter com quem, pô? A Lídia, a mulher da vida, verdade. E aí o show, ele sempre teve esse carinho, ele tá brincando dessa forma, mas isso ele é com todo mundo. Isso é real. Ele vai sentar contigo e vai falar, irmão, vamos conversar sobre isso aqui? Quando eu vejo essa garra, cara, e não é pelo tamanho que ele já era, não. Sim. É porque eu sabia onde o cara queria chegar. E ele falou, Falcão, tá perdendo a sua identidade. O estúdio não tá sendo o que você era lá no início. Os caras, os teus professores que eram lá, eles eram o que eram porque você tava lá. Eu aprendi muito isso. E ali me balançou muito. Eu marquei um horário com ele foi até nervoso, achando que era outra história. Eu falei, não, meu, calma. Porque assim, eu acho... E aqui não é querendo ser cagueta, ninguém, pô, a galera que me conhece aí não é isso. Mas eu acredito assim, quando você tem uma ajuda, um feedback honesto. Sim. Faz a diferença. Sincero. Você tá ali na correria. Não... Pra quem tá, porque eu tô desse lado. Sim. Então se chegar alguém perto, é óbvio, o cara vai chegar entrando numa sala gritando, meu irmão, que isso? Vai ser outra história. Mano, da porta pra fora, aqui dentro eu sou promotor, advogado, juiz, que é tudo comigo. Agora, uma crítica sincera, total, auxilia demais a continuidade do cara. Total. Porque às vezes, irmão, além da vida pessoal, o cara tem a vida profissional,
o cara ele perde o balanceamento do destino que ele tem que seguir. Então eu acho isso fundamental. Perde a identidade, um pouco da cultura ali, né? Cara, e a conversa com ele, isso da cultura é muito forte também, mas a conversa com ele falou sobre a identidade e sobre a imagem do estúdio. Que na época ele falou, irmão, faz isso aqui que já vai mudar. Os alunos já vão chegar lá já diferente. Aí o que eu fazia, eu mandava foto pra ele. Aí o show, tô fazendo, o show. Muito gratificante pensar. E foi de fato, mas aí é o que eu falo sobre as pessoas importantes e que a gente tem como inspiração, porque isso que você falou também tem um peso de quem são as pessoas que a gente escuta. A gente acaba dando ouvido sempre para aquelas pessoas que a gente julga ser alguém muito bom e importante no que é. Uhum. É normal isso, por exemplo. E é muita isso que você falou, você acaba que poucas pessoas têm a coragem de chegar e me olhar no olho. Muitas pessoas hoje acabaram se afastando de mim por não ter coragem de me passar um feedback. De olho no olho. E às vezes o olho no olho, cara, você vai expor o que você está sentindo naquele momento, que eu posso ter feito despercebido. Não ter tido a atenção necessária, o cuidado necessário. Porque cada um de nós temos a nossa história. As nossas preocupações, as nossas tarefas. Quando lá a equipe eu treino direto, eu falo com ele. Eu falo, olha, pode ter alguns momentos que eu vou errar com vocês. É normal. Me chama e vamos conversar. O que eu fiz de errado? Não muda comigo, porque vocês mudando comigo, vocês não vão vir trabalhar do jeito que vocês têm que vir trabalhar, porque a gente está aqui por pessoas. Então, um probleminha comigo vai ser transformado num mau atendimento. Sim. Então me chama para conversar. E às vezes eu passo no estúdio com a cabeça pilhada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes o professor achou que eu não olhei para ele da forma que ele merecia ser olhado. Sim. E aquilo gera uma confusão muito grande. Muito, ciumeira. Ou às vezes eu falei uma palavra de forma que para mim ela tem um peso e para a pessoa tem outra. Por exemplo, tem palavras que falam para mim que são gatilhos emocionais muito grandes. Que eu falo, cara, para você essa palavra pode ter sido ok, mas para mim é um gatilho muito grande. Ou seja, eu sempre tenho que estar me colocando em como a pessoa quer ser recebida. Isso é importante, óbvio. Mas eu te digo que a gente não pode ficar escravo disso. Não, total. Porque senão a gente perde a nossa identidade, a nossa essência. Não é nem questão disso, é questão que te atrapalha na tua rotina. Tu tá focado numa parada e naquele momento tu se desmonta para dar aquela atenção daquele jeito. Sim, entendi. Tá me entendendo? Entendi. E aí o que você tá indo fazer, o ser humano ele já nasce com um direcionamento de ser distraído. Total. Acende uma luz, a gente distrai, o telefone muda, o negócio liga. Então, se a gente se preocupar muito com esse tipo de situação, de eu mudar a forma de falar contigo, porque eu sei que tu gosta dessa forma, às vezes tu vai achar que é forçado, porque tu vai ver que não sou eu, e eu vou perder aquele caminho. O time lá. O time. É o full time. É o full time. O full time, inclusive, ele nasce, cara, essa palavra. Para dar embasamento. Solta pra gente aí como essa palavra eu escolhi, foi tudo muito rápido. Eu já tinha essa ideia há muito tempo. Fez até uma postagem hoje. Como é que surgiu a camisa aí hoje? Fala aí. Cara, eu fiz essa camisa ontem, meu. É mesmo, irmão. Sabia que passou isso pela minha cabeça? Que tu botou ela no carro meio que assim? Não foi ontem. Será que foi ontem? E olha como é que foi a história, como é que tudo que acontece na nossa vida tem uma forma da gente contar. Exato. Eu comprava a camisa com essa senhora, Dona Neide, vou falar o nome dela aqui. Porra, há muito tempo, desde a época que eu trabalhava com meu tio, a camisa que fazia pra loja era com ela e tal. E eu reclamei com ela algumas vezes, eu falei, é uma empresa grande. E eu falei, a qualidade não tá boa, ela tá desbotando muito rápido, ela tá soltando o chancelado muito rápido, não tem como, uma empresa marca dessa grande, tem no país todo, não é possível. E aí tinha mais ou menos um ano que eu não encontrava com ela. E na correria eu falei, não preciso passar aqui agora, porque ela chancela na hora e tal. E aí levei lá, quando eu entrei, ela falou assim, Alexandre, a gente se cumprimentou, tinha muito tempo que eu não vi, ela, eu tenho uma blusa que era de um cliente meu, e ele não veio. E vendeu todas, porque é uma qualidade muito boa a camisa, né? Pô, aí, se tu quiser, é pra você hoje, só tem essa azul marinho. Então, assim... Chancelar que tu fala é botar esse nome aí na hora? É a qualidade do tecido. Ah, tá. E eu falei, Dona Neide, é essa, eu preciso dessa chancela aqui, dessa cor, ela montou na hora. E eu vi depois, inclusive, a qualidade da camisa, gostei. Mas quer dizer, um relacionamento que eu criei com ela há 3, 4, 5 anos atrás ali, acabou dando esse feedback agora. Então, o full time nasceu do quê? Uma coisa que eu acredito, tá? A gente, quando cria o CNPJ, a gente confirma e chancela a origem do proprietário dele. Essa é a minha visão. E antes da gente ter o CNPJ, a tua melhor empresa é o teu CPF.
Então, o cara quando vai na FG Motos hoje, ele não vai porque o nome é FG Motos, porque o teu lugar é bonito, é bem acabado, né? Tua esposa trabalha contigo, passa essa imagem para quem tá indo. Cara, ele vai porque ele conhece o Felipe, meu. Então, se amanhã tu quebrar o FG Motos e abrir o Global Motos... Vai no Felipe. É o Felipe. Então, assim, antes de virar um FG Motos, você tomou conta da tua imagem. E muitas das vezes o autônomo, eu falo sempre do autônomo, do professor de educação física, do médico, do dentista, ele não tem essa dimensão. A pessoa que consegue cuidar do seu pessoal, digo, ela própria... Ser humano, CPF, né? Ela tem caixa em qualquer lugar, porque ela é rara hoje. É verdade. Tá entendendo? Quando eu tava nessa questão da pandemia, isso você falou é muito, muito forte mesmo. As pessoas, elas estão com você por quem você é, não pelo que... Com certeza. Eu tinha 3 cones, 2 halter verde... Caraca, tu me contou 2 isso. halter verde, Maneiro. com uma capa, com um negocinho. A galera no prédio vendo, Falcão, e tu vai embaixo só... Vai pra casa. Tá fazendo o que aí? Desesperado. Mas para todos os lugares que eu ia, essas pessoas estavam comigo não pelo que elas iriam receber, mas sim porque eu estava lá. E isso foi muito forte. Quando o Showa me falou, foi muito importante eu ter que retroceder nesse sentido. E não foi um retrocesso, foi um desacelerar para acelerar. Porque foi um momento importante ali para mim, porque eu precisei identificar que eu não tinha cultura e DNA da empresa consolidada. E... Tecnicamente falando, é isso. Tecnicamente falando. Então, eu só saí do estúdio. Eu delarguei. Eu não deleguei. Eu não tinha um processo. E foi o show que me enxergou isso. Eu falei, cara, eu não tenho processo de venda, eu não tenho processo de treinamento, eu não tenho processo de conversão, eu não tenho processo disso. Ali foi onde virou a minha chave. Eu precisei voltar a dar aula, entender o que eu era muito bom, para poder criar o processo e treinar as pessoas. Para hoje, todos que entrarem saberem que a entrega é a mesma ou maior do que eu era e provavelmente está muito maior. O meu papo nem foi tão profundo, mas te despertou essa... Foi, ali na hora me deu um... Falei, caraca... Fazer isso porque assim, cara, Sim. isso aí... Existe uma diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. Eu tava trabalhando muito e depois do momento eu achei que eu tinha que trabalhar pouco, mas eu não tava trabalhando certo. Sim. Eu não tava conseguindo medir isso muito bem, sabe? Caraca, eu tô com a empresa girando, financeiramente já tenho os alunos, eu tenho que trabalhar pouco. Só que o meu trabalhar pouco não estava sendo trabalhar certo. Aí eu precisei voltar a trabalhar muito, criar esse processo, mostrar tudo direitinho e começar a achar dentro da cultura da empresa como é que eu ia contratar certo, como é que eu ia recrutar certo, como é que eu iria ver os valores, os princípios, o caráter daquela pessoa para poder entrar no DNA da empresa. E ela fazia o que você faz. Exatamente, ela tinha... E aí eu comecei a abrir e também pegar um pouco da essência daquela pessoa para poder melhorar a minha entrega. Ou seja, a formação do estúdio hoje, até muito em agradecimento àquela conversa. Real, show. Porque ali eu precisei olhar, eu mudei o estúdio, vi processo, vi isso, vi aquilo, comecei a analisar tudo. Porque o primeiro aprendizado do show que ele me deu foi sobre fluxo de caixa. Foi o primeiro aprendizado. Primeira aula junto. Ali foi onde ele falou, vamos sentar junto, vamos... Ali eu tremi, falei, caraca, eu não tenho nada. Como é que eu vou sentar com um cara desse, irmão? Eu vou passar vergonha. Um cara desse... Freeze na barriga. Não, às vezes passa essa imagem, meu irmão, o cara é monstro. Isso, exatamente. Por isso que é vida na vida, né? Sim. A gente tem que entender que todos nós temos pessoas que têm inspirações e que são acessíveis muito mais do que a gente acha que é. Então eu tenho que buscar. Sim. Só que vem de mim eu ter esse tempo, porque o que você fez comigo, poucas pessoas fazem. Só que por que eu não tomei a decisão de ter pessoas assim como você foi, de eu chegar e pegar um feedback desse, sabe? Porque ali foi um plano perfeito de Deus, mais uma vez, que te colocou na minha mesa ali pra gente trocar essa ideia. Só que ali foi uma decisão que não foi minha, foi sua. Que poderia, se eu não tivesse essa decisão, se você não tivesse essa decisão, provavelmente eu não teria melhorado tudo que eu melhorei por 1h30 de conversa, 2 horas de conversa. Exatamente. Ou seja, eu não tomei essa decisão.
situações que eu vivo hoje não foram pela minha decisão, foi pela sua decisão. Exagerando, eu Não, concordo, mas no nível, discordo. não, no nível... Cara, é importante, o Showa, uma palavra muda a vida. Concordo. Uma ação muda a vida. E aquilo foi um peso pra mim, assim como várias outras foram. Por exemplo, o meu hoje é a minha vida espiritual. Foi um acontecimento que mudou a minha vida espiritual. Que me fez olhar muito além do que eu tava olhando. Muito além do que é. Precisou de um estalo. Então, é muito marcante esses pontos. E eu valorizo e valido muito. Por isso que eu tenho na minha cabeça todas as pessoas que são muito importantes para esse processo. E a empresa, a cultura, o DNA, isso tudo, essa construção, isso aí são temáticas que são através dessas decisões, mas principalmente das pessoas que estão ali ao nosso lado, de verdade, dúvida, sabe? sem dúvida. Eu não posso me vitimizar, ai, tadinho, não tenho apoio, não tempo tem pra isso. Não dá espaço, Cara, o mercado ontem, não tem essa... Ontem eu até falei um pouco isso, falei, ó, não temos tempo, foi pro lado da nossa cela, mas eu falei, ó, não temos tempo para poder perder. Tem muitas vidas que a gente precisa salvar. É isso. Eu não posso me vitimizar, não tenho tempo, a gente não tem tempo. A dificuldade que existe para eu tomar essa decisão de falar contigo, eu vou te explicar. Eu já dei esse tipo de ideia com algumas pessoas, em vários segmentos. O problema é você ter a deixa para entrar. Porque quando a pessoa, o ego dela é zero, ela está muito mais disposta a ouvir do que a falar, você tendencia a entender a resposta que ela vai te dar. Porque você podia no café falar assim, show, com todo respeito, vai para aquele lugar, meu. Sabe, eu não falo palavrão. Mas eu falo pra cacete. Eu vou tentar me controlar, mas é difícil. Então, show, com todo respeito, eu tenho tempo para fazer, meu irmão. Podia fazer, eu virar as costas e ir embora. Tem muitos assim, certo. né? O ego toma conta. Exatamente. E aí, zero. eu enxergo esse passo importante quando eu conheço a pessoa. E não é conhecer na intimidade, não, porque eu não preciso ir pra casa dele para conhecer ele. É conhecer em algumas atitudes. Eu falo assim, pô, vale a pena dar ideia nesse cara. E eu já tinha dado outros pequenos que ele tinha enxergado. Então, eu falei, cara, eu acho que é o momento, porque já tava um rumor muito grande, eu escutava de muita gente, eu falei assim, cara, não pode se perder por essa parada. Posso deixar passar, né? Pô, porque é um negócio muito pequeno, simples de resolver, ele resolveu. E talvez se não fosse naquele momento, podia ser... Caos. Podia dar uma gravada. Então, além, óbvio, do que eu falei, me apresentar uma mulher na minha vida, eu tenho, cara, essa E o mais bacana dinâmica. foi sempre... E quando a gente usa uma palavra pra alguém, assim, que muda a vida, isso é muito gratificante, até mais pra quem agiu da forma como você agiu. Pô, eu abençoei alguém com uma palavra. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Fazer diferença na vida de alguém. Não sabe como é que tá o dia daquele cara. Meu. Pois é. Tá entendendo? Dentro do direito, inclusive, tem no crime passional o dia ruim, né? Sim. Que é você hoje brigou com a tua tem mulher. muitos, né? Tem muito. Você brigou com a tua esposa hoje. Ou ele brigou também, aí tu descobriu que teu filho tá fumando maconha e o dele tá faltando a escola, aí tu dá uma fechada nele. Acabou. É onde Vai tem você a pra cá, vai você pra não sei onde, um tragédia. mata o outro, tá entendendo? Então no crime passional tem isso, porque é o dia ruim, todo mundo tem um dia ruim. A gente que tá na ponta, ninguém quer saber do nosso dia ruim. Esquece. Se você atender um cliente e transparecer o teu dia ruim pra ele, Exato. Já era. ele vai dizer que você é ignorante, você falou. Um ponto que eu quero tocar aqui, cara, que eu acho importante, é o seguinte. Eu sigo um amigo na verdade, eu não conheço ele pessoalmente. Eu fiz um curso há um tempo atrás de estudo, que ele participou e aí ele acabou criando... Ele é coronel aposentado do Comandos, tem uma história de vida bacana, ele começou a entrar pro mundo digital agora também. A gente tem um grupo e ele solta os áudios ali, bem resumido o que eu tô falando. E ele solta umas paradas assim que eu de vez em quando olho, escuto o áudio de 5 minutos, 6 minutos ali. E aí ele colocou uma parada importante, que eu acho que entra no tópico que eu queria puxar. Ambos trabalham bem próximo da esposa, né? Vocês têm a esposa na rotina de vocês ali. Sim. Eu tenho minha esposa na rotina, mas em casa não é profissional, onde eu tenho estresse, então eu tento dividir quando eu entro na minha casa o que é fora, o que é dentro. É bem difícil, mas hoje eu consigo controlar mais isso. Onde eu quero chegar? Os problemas que vocês somam e acontecem de passar, como que isso transfere pro relacionamento do casal? Porque eu tive isso com meu pai e com a minha mãe, de sangue, tive isso com meu pai e minha mãe, padrasto e madrasto, né? Trabalhavam junto, meu pai e minha madrasta trabalham junto até hoje, meu padrasto é falecido, e eu via isso de casa, aconteciam certos problemas que não era normal de acontecer, mas uma coisa não acontecia. Quando eles estavam sozinhos, era como se fossem 2 amantes. Legal. Não tinha trabalho. Sim. Era o assunto deles. Como é que tá? De fato. Isso tem que ajudava ser. muito a continuidade do relacionamento. Então eu quero entender, os problemas acumulam para levar para casa?
se não tiver discernimento, acumula. Acumula, né? Tem que saber fazer essa divisão aí. E eu sou a prova viva disso, porque como eu falei, eu comecei a trabalhar com meu pai dos 16 anos. Então, pai, irmão e mulher. Ia pra casa junto. Esse tempo todo com meu pai na época. Hoje com meu irmão, eu trabalho full time com ele lá. E com a minha esposa não é full time, mas ela tá sempre falando de trabalho comigo. E a gente tem que estar sempre dividindo isso realmente em casa. O meu exemplo é o seguinte, o meu irmão é meu irmão. E como eu falo pra vocês, o tempo todo eu falo pra quem conversa comigo lá. Eu discuto com meu irmão todos os dias. Todos os dias tem uma discussão profissional, não é uma briga, né? E sim, todas as construtiva vezes, ali, né? Todas as vezes que a gente se encontra fora da loja, parece que eu tô encontrando com outra pessoa, cara. Sabe? Isso é importante Exatamente. demais. Caraca, e aí eu converso com ele sobre a minha mãe. A gente, às vezes, durante a loja, acontece em alguns momentos que não tem muita coisa pra fazer, a gente troca uma ideia sobre a nossa vida pessoal. Mas é muito difícil de acontecer. Sim. E às vezes eu vou na minha mãe sem ele, ou ele vai na minha mãe sem ela, sem estar comigo. E minha mãe fala assim, pô, e teu irmão isso aqui? E minha irmão fala, cara, não sei, cara. Porque a gente tá tão ali, Tão alinhado ali no propósito da loja. com tanta coisa acontecendo, né? E pensando junto em resolver as coisas que a gente não consegue. Então, eu fico imaginando um relacionamento. E sempre foi assim o show, sempre. Rapaz, o meu irmão é um cara extremamente profissional. Ele dificilmente Ele é centradão, mistura uma Guia. coisa com a outra, ele é muito centrado. Referência. Tanto Porque que isso não é fácil. não é fácil. Não é fácil porque eu vivo isso. O real, assim. Não com a Clara, mas com meu irmão. Que a gente sempre conversa e conseguir dividir o que é o Falcão irmão, o que é o Falcão Muito ali, difícil. é muito difícil. Até porque, assim, você e seu irmão são sócios. Eu e meu irmão não, é diferente. Meu irmão é o professor do estúdio. E acaba que eu tenho que, em alguns bons momentos, dar alguns direcionamentos com um pulso mais forte. Com certeza. E isso não levar para dentro da casa quando a gente está junto é muito difícil. É muito difícil. Então, saber desliga a chave, liga a chave, desliga. Cara, na vida, eu digo para você que até hoje é um grande desafio. Acredito. Só que eu falo com meu irmão, irmão, quando for na empresa, eu vou olhar no teu olho e vou falar, isso é empresa. Quando não for, falar, não vamos deixar isso impactar no nosso lar. Porque, por exemplo, teve vários momentos que a gente teve uma discussão muito forte dentro da empresa e que 2 dias depois a gente ia ter um encontro de família. Imagina o peso de levar isso para lá. Sim. Era muito grande, muito grande. Então, ter esse cuidado de poder fazer com que isso não impacte é um desafio muito forte e que necessita muito de maturidade. Porque são o discernimento dos dois. Por mais que eu mostre pro meu irmão e sempre busque igualar, independente, porque eu não gosto de... Tem momentos que eu vou ser o líder, que isso cara, é assim, assim, assim. Só que eu muito mais aproximo em níveis para poder eles conseguirem entender que a gente está sempre na mesma linha. Perfeito, claro. Lembra, linha? Algumas decisões mais importantes, eu falo, é isso, e se eu errar, errei, mas é eu que vou escolher, acabou. Mas a maioria do tempo é na mesma linha. Sim. E aí, para manter isso, acaba que na hora de levar para a família é muito... É algo que precisa ter... É muito desafiador. Muito. Porque a gente já teve várias conversas de tipo, irmão, por favor, não vamos levar isso assim, cara. A gente se ama, a gente é um pelo outro, a gente sangra, a gente... E com a Clara? E aí, com a Clara, o que acontece? Que é eu sou muito centralizador. Muito, assim, absurdo. Ela é minha sócia 50%. 51, 50, ela. Real, assim, 100%. Aí, eu, por ser muito centralizador, eu acabo jogando tudo pra mim, a responsabilidade toda da empresa. E acabo sempre cobrando ela de algumas coisas. Então, isso, no dia a dia, a gente conseguiu separar, mais uma vez, não é religião, tá? Mas eu vou acabar falando. A nossa espiritualidade nos deu muita maturidade de saber lidar e dividir os momentos. Porque O caminho para chegar a esse não importa, cara. Todo o caminho é válido, inclusive o espiritual. É muito intenso, sabe? O show é muito intenso. E por muitos momentos eu falava que eu estava transformando vidas, alcançando pessoas, mas dentro do meu lar estava destruído. É forte falar isso. Destruído. Porque eu olhava para todo mundo, menos para minha esposa. Eu olhava para todo mundo e não olhava para meus filhos. Olhava, tipo, como que eu te trato da melhor maneira possível. E para minha esposa, quando ela... Um exemplo, você entrou no meu carro, você bateu a porta, não, tranquilo. Se ela bateu a porta, eu vou dentro dela. Eu cheguei no assunto desse amigo, desse coronel aposentado agora do comando, por causa disso. Ele falou, cara, você
se energizar para entrar em casa, pegar o teu filho que teve um mau dia, ele também teve um mau dia no colégio, a professora brigou com ele, a tua esposa também teve um problema. Você, homem, meu irmão, na tua casa, né? Você pode estar destruído. Toma um banho, um copo d'água e tu não pode ser o pivô de qualquer problema dentro de casa. Pode. Eu acredito muito nisso. E aí, isso que eu falo foi da parte da espiritualidade, porque eu preciso ser o sacerdote do lar. Eu que tenho que ser o responsável pelo meu lar. Eu que tenho que cuidar dele. Tenho que me posicionar como homem, da forma que minha mulher merece ser tratada. Sim. Ela não tá nem aí pros problemas que eu tô tendo na empresa. Eu tenho que resolver o problema dele dentro de casa e acabou. Não é machismo. Não é machismo. Não é machismo. Inclusive, as mulheres precisam ser tratadas como princesa, como noiva, como da forma que deve ser. Inclusive, não é braba pra cacete. Quem conhece ela aí é braba. A Clarinha também é sirinho. A Clarinha parece não, mas ela é brava. Deixa eu pegar um gancho aqui. Quero te escutar o seguinte. Pandemia. Foi desafio para todo mundo. E aí eu quero entender, o que tu imaginou no início? E conta uma história hilária, meu irmão, pra mim aí, pensa aí. Uma história hilária que aconteceu contigo na pandemia. Alguma coisa que tu falou assim, não é possível que isso tá acontecendo. Fala aí, como é que foi essa passagem? Muitas histórias. Na pandemia, o medo de voltar atrás de lá, aquele sonhador, ele queria sempre avançar, né? O medo de voltar atrás era muito grande, mano. Mas na pandemia, ao mesmo tempo, foi bom. Depois que clareou... Depois que pegou aquela fase início foi ali, assustador, né? Foi assustador. Trabalhando de meia porta, aquela confusão Parecia toda. Marginal, né, irmão? Passei por isso também, foi bem complicado. Mas uma história hilária, cara, são... Bastante história, cara. História de vida ali, de loja ali, de vivência, que tu fala, né? Eu conto uma história engraçada aí. Pra gente rir um pouco dos bastidores. A gente tem. Sabe que tem. Solta aí aquela historinha. Fala assim, cara, que seu compartilhou uma esse dia, não? Tu tá lembrando? Na hora da entrega do carro? Meu irmão, fala. Fala aí. Essa é recente, né? A gente tava em São Paulo lá no dia. Sim, conta aí pra galera ouvir. Meu irmão até mandou aqui uma mensagem aqui agora de um... Toda hora é um desafio, né, irmão? É natural. E a gente tava com a entrega marcada no dia, tô compartilhando até uma hoje também. Uhum. O carro novinho, entregar o carro, na hora de entregar o carro, meu irmão, começou uma água voando, uma fumaceira. O laço já no carro, a fumaça já molhando o laço. Isso como tu não tem ideia, meu irmão, do nervosinho. Porque assim, a gente sabe da qualidade do produto, sabe como tu trabalha. Só que é um produto fabricado por alguém, usado por outra pessoa, você revisa e não sabe exatamente o que... Então, assim, tudo pode acontecer. As primeiras 24 horas, então, é tenso, né? A gente vai pra cá e fala, cara, será que o fulano vai ligar? O telefone tocou e o coração já dá um... Pois é natural. E aí explica. Cara, isso no início eu sofria muito com isso, tá? Depois a gente começa a importância que tu falou do delegado, de ir passando alguns bastões, porque por eu ser muito centralizador também, se deixar, irmão, eu quero resolver tudo. Tudo. Do teu jeito, tu quer tomar cuidado, né? Tomar conta de cada cliente, isso vai sugando a gente, né? E o ramo de automóveis hoje, como você falou, como a gente trabalha com veículos usados, a montadora é Fit, é BMW, irmão, quem montou foi eles. E às vezes o carro tem uma metragem ali boa, o carro é revisado, tem todo aquele pedigree ali que a gente busca ter e ter uma surpresa. Não garante nada. O carro zero não garante, o E a pressão vem aonde? Acaba vindo em quem vendeu. E a gente fica naquela ali, mas... muitas histórias assim. E financeiramente, como é que vocês organizam isso, cara? Porque, por exemplo, entregou o carro. Vocês já calculam um possível risco de dar qualquer problema maior? Ou não tem como fazer isso? Então, para colocar no imposto ou no custo? No custo mesmo da empresa. Ele fala ali da pós-venda da garantia que tu fala. Você diminui vai diminuir. Torce pra não, porque imagina. Não tem jeito, cara. Bom, quando a gente faz uma avaliação de um carro de compra, a pessoa não tem dimensão de quanto o carro custa só para ficar pronto dentro da loja. Fora o risco. E tem várias coisas. Tu que sabe ali pausar bastante sobre conta, né, matemática. Dependendo do carro, do tempo que ele demora a vender, ele já se torna prejuízo. E tem uns 3 meses que eu costumo dizer, você vendeu o carro hoje. 90 dias. Não, 2026 já tá ali, né? Mas tu vai até fevereiro. É um filho na rua. Imagina, meu Aí vai viajar pra carnaval, vai rodar não sei quantos mil quilômetros. E é um filho teu na rua. Não, e o principal, vai virar o ano. 38 IPVA dentro da loja. Cara, fala não. É muita assustador. Quando E a gente tem que ser combustível até pra muita gente aí que adquiriu alguma coisa, o cliente às vezes chega, pô, mas vai virar um ano, irmão. Vou pagar IPVA de 10 mil, que tem carro. Vendi a CW4 agora lá, IPVA 11 mil. Aí o cara tá pensando no IPVA que ele vai comprar. E a loja, a gente que tá ali com um monte de carro, como é que faz?
É desafiador. Então o desafio é para todos, mas a gente tem que estar aí buscando, tá sempre evoluindo. Tem Né? alguma história hilária, meu irmão, na pandemia? Alguma coisa que aconteceu que tu se assustou assim, depois achou engraçado pra cacete? Cara, da pandemia, assim... Não, né? Não, foi... E durante esse da período? pandemia, assim, engraçado. Não foi engraçado, parte mas legal que tava tu falou, todo mundo indo. Porque o da pandemia, todo mundo foi pra casa. Todo mundo. E aí, todo mundo da minha área começou a fazer live. E aí eu falei, caraca, Teve fazer época da live é live, né? chato pra caraca, irmão. Ficar ali, agacha, sobe, e 1, e 2. Aquilo não era pra mim, mano. Caraca, eu ficava dizendo... Quando chegava a hora de dar live, não. Eu fui pra rua, botei um material na rua e fui. E aí, como tava todo mundo em casa, eu comecei a ser referência. Ninguém tava dando aula. Tinha eu, o Fábio, que era do lado, e aí começou a aparecer um monte de gente. E aí, o que acontecia? As pessoas já não aguentavam mais ficar em casa. Chegavam lá 5 horas da manhã, ficava até meio-dia. Cara, eu me lembro que eu corria, eu saía pra correr, eu morava na Aroase. Eu saía pra correr, a rua vazia, né? Mas eu, enclausurado em casa, eu não imaginava ficar trancado. Que tempo, né? Cara, eu saía pra correr ali, descia pelo correio e tal, e cidade de Jardim Rio 2, as pessoas na varanda, vai pra casa, meu. É sinistro, não. Tá matando as pessoas na rua. Eu falo, que isso, cara? Que loucura é essa que a gente tá vivendo? Não é possível que o mundo vai acabar logo na minha vez. Mas aí agora a história que eu acho mais hilária que eu já tive foi quando uma aluna chegou pra mim e falou, Falcão, eu consigo ter resultado em 5 dias? Ali pra mim foi a parada mais... Hoje em dia tu toma... O Monjaro é um assunto, inclusive, que a gente pode tocar agora aí. O Monjaro é uma parada de quem quer cortar caminho, óbvio. Eu acho que eu acredito, eu sou técnico na área médica, mas quem quer cortar esse caminho, eu acho válido para uma pessoa que já está num nível muito grande ali de compulsão por comida. E aí vai ajudar ela naquele momento ali, mas no longo prazo... Eu não acredito em nada no longo prazo de facilitador. Cortar caminho, nada disso. Eu acho que tem gente que vai acabar se dando bem aí. Deve ter alguém que se deu bem em algum momento, na carreira, ou na saúde, ou na educação física. Mas não acredito que seja o melhor caminho. Sim, é que é o processo, né? Que é o que a gente falou desde o início. A gente tem que estar vivendo ele dia após dia e nunca se esquecer de onde a gente veio. Sim, isso em tudo. Isso aí, a minha mãe fala muito isso pra mim, cara. A minha mãe... Hoje, se eu tivesse, cara, de coração, onde eu tava falando da minha história lá na segurança... Se eu precisasse hoje, se desse tudo errado, e eu precisasse voltar, eu voltaria. Também. Não tem problema nenhum com isso. Cabeça erguida e mais forte. As pessoas lá, eu presto serviço para algumas pessoas que são de lá ainda, me abriu muita porta, eu sou muito grato. A empresa e as pessoas que eu trabalhava. Onde a gente passar, né? A gente deixar um legado e sair pela porta da frente. Isso que o senhor falou é forte, de se der tudo errado, porque o empreender não começa com dinheiro, começa com coragem. Exatamente. E tu tá na corda bamba a vida inteira. E aí a coragem é... A minha pergunta que eu sempre... A pergunta que eu sempre me faço é... Se tudo der errado, o que vai acontecer? Se não for algo muito extremamente... Eu vou, cara. Eu faço, real. Tipo, eu sou muito do... Faz, melhora. Faz, melhora. Sempre foi assim na minha vida. Já apanhei muito de falar, caraca... Mas eu vivo assim. Eu até brinco que eu falo, cara, parece que eu busco caos. Se eu tiver muito mais calmo, parece que eu tô procrastinando. Aí eu vou lá e caos. Hoje, Com certeza. Pra mim, a minha cabeça, eu me sinto mais à vontade com um problema com caos do que sem um problema. Isso inclusive, é um problema. Sim. Porque quando você tá no seu Tudo momento é um equilíbrio bom, ali, né? se você tirou agora, por exemplo, uma semana de descanso, cara, começa a me dar uma aflição. Eu tirei uma semana de férias agora também e eu falei, cara, não é possível, tá tudo bem, meu. Tem um problema pra resolver, sabe? Eu fico muito com isso também. Eu me sinto... Todo mundo. Bom, se eu ficar em casa... Um exemplo. Simples, sábado e domingo. Sim. Eu já domingo à noite, eu tô pra trás, eu tô um cara que não tô fazendo o que tem que ser feito. E sabe uma coisa, isso é comum também com todo empreendedor. Até minha esposa, minha família fala, ô Felipe, tu tem que relaxar, cara. Tu tem que viver pouco... desacelerar um pouco, como o Falcão falou, desacelerar para acelerar. E a intensidade direto. É brabo. Eu com 31 anos, aí descobri hipertenso, olha aí, pressão alta. Olha aí. Aí eu comentei com o médico, trabalha o quê? Pra introduzir ali, com o carro. Ele, então, tu tá com a injeção acesa, olha, já tá quase puxando. Então, atividade. A gente tem que se cuidar, cara. Inclusive, eu vou falar pra vocês, pelo jeito a gente vai ter que marcar outro dia aqui, cada um uma vez. Porque a gente já tem quase 1h40 aí. Tem muito assunto pra gente falar. Eu queria
tocar em 2 pontos que eu acho importantes, que é uma dificuldade de todo empreendedor hoje. Na verdade, 3, né? A escassez da mão de obra. Eu acho que todo empreendedor que eu conheço passa por esse problema. Quando eu falo de escassez de mão de obra, é a querência, né? Porque uma coisa é você falar assim, não, meu irmão, tu vai ser meu vendedor aí, show. E o cara chegar antes de você, o cara ir embora depois de você, o cara ter o cuidado com o teu carro, que você tem, porque tu sabe que não é todo mundo que tem. Se você um dia, e a gente fala da parceria da venda, deixar um carro teu comigo para vender, e eu tiver que me deslocar com ele por algum motivo, você pode ter certeza que eu tenho mais cuidado com o teu que com o meu. Exatamente. E você encontrar alguém assim para prestar um serviço para você é muito difícil. Muito difícil. E no teu caso... Mão de obra, mesmo. O meu são muito... O teu produto lidar é vida, com pessoas, né? É vida, tu lida com a vida das pessoas. E às vezes a pessoa tá num dia ruim, às vezes a pessoa não tá num dia bom, ela brigou com o marido e acordou nervosa naquele dia e ela quer ir lá gastar a energia dela, porque o exercício para mim, eu falo isso porque para mim é isso. Sim. O exercício salvou a minha vida e me renasceu há uns 7 anos, mais ou menos, atrás, né? Então, como é isso? Como é ter essa dificuldade de mão de obra para colocar pessoas que simplifiquem e demonstrem o que vocês querem para a empresa de vocês? Fala para mim. Primeiro o Filipão aqui. Bom, exatamente uma dificuldade muito grande. A gente preza ali uma cultura e o meu segmento hoje, ele é um pouco enxugado, né? Eu não preciso de tanta pessoas ali fisicamente. Uhum. Trabalho ali hoje contando comigo 6 pessoas, que são eu, meu irmão, as 6, né? A Cíntia, a secretária, o Aliba, que é o responsável da limpeza dos carros, e mais 2 vendedores, 6 comigo. Então tem essa dificuldade total aí de estar com a equipe, mas a gente busca, né, tá passando para eles tudo que a cultura, né, como é que nasceu, como é que para seguir aquilo ali, mas a dificuldade existe muito. Eu, graças a Deus, tenho o meu irmão que está desde o início. Já é uma então isso roda, já assim, ter um irmão dentro de casa. Exato. Aí na parte do marketing tem a minha esposa, que faz total diferença aí. E na parte do financeiro sou eu, muita coisa sou eu. Mas a questão a mão de obra, acho que todo mundo passa por essa dificuldade. É difícil, cara, muito. Real. E tu, Falcão, me explica Cara, aí. então, eu apanhei muito nisso, né? No início lá do estúdio. Porque quando abri o estúdio, eu falei, cara, ninguém vai passar o que eu passei como estágio. Vou remunerar essa galera bem, vou treinar essa galera muito, vou deixar eles voando. Só que aí entra o lado pessoal. Nem todos estão preparados para isso. E aí a gente começa a se decepcionar muito, sabe? De esperar muito de uma pessoa, esperar muito de outra, E aí a gente acaba se perdendo um pouco em relação a isso e se frustrar. Se deixar aquilo levar pro coração, você fala, caraca, começa a se diminuir. Não sou um bom líder, será que o que eu fiz de errado? Será que eu fiz aquilo? E na minha área, cara, muitas pessoas querem ter o resultado financeiro sem ter que sangrar o que tem que sangrar, sabe? De verdade. De novo, não quer passar pelo Não que quer, tem que passar, ninguém quer passar pelo processo. Pagar Ele o quer preço. começar estágio, já ser contratado, já ganhar muito, já saber isso. Porque ali eles olham assim e falam, caramba, eu já tive professor que fez cálculo. Um aluno aqui paga tanto, não sei quanto paga tanto, Falcão tem tantos alunos, ele tem um faturamento tanto e ele me paga tanto. Tipo, olha o pensamento que eles vão criando. Nem dá pra entrar nesse mérito, não, porque isso é outro tipo de ser humano. E aí a escassez é muito porque, como eu falei, ninguém está disposto a pagar o preço que tem que pagar para ser construído algo extraordinário e muitos deles nem querem esse algo extraordinário. É como se às vezes eu tivesse que dar 3 tapas na cara do cara e falar assim, irmão, você tem família. Isso não vai adiantar. Cada um tem uma estrada e um caminho para ser seguido. Isso, e eu tive que aprender isso. E aí é onde eu tive que aprender. Ou seja, muita coisa eu tive que entender ali para começar a contratar certo. Sim. Que aí tem que ter um perfil. E aí o perfil de contratar certo, de levar a cultura da empresa, o peso emocional. Porque, cara, sabe onde foi o momento mais difícil meu até hoje disso tudo? O demitir. Portanto que hoje não sou eu, quem demite é o Renan. Porque eu não tenho esse preparo, o front ali de falar, não quero, não faz mais parte. Então eu deleguei isso para alguém que é mais capacitado, que é o Renan, porque eu tô muito ligado emocionalmente com a empresa.
Tipo, muito. Aí acaba que isso, na hora ali, eu me envolvo com cada um, cara. Porque eu quero viver a história do PQD. Eu quero viver a história da NAI. Eu quero ver a história... Perigoso, E aí acaba que... Tem que ter alguém... Que senão eu só olho pra ele. Eu não olho pra empresa. Eu não olho pra aqueles números, sabe? Ou seja, eu tenho que criar líderes. Sim. Eu tenho que criar esses líderes e não funcionários. Sim. Eu tenho que fazer aquela pessoa olhar ali e falar, isso aqui é meu. Sim. Com o teu olhar. Sim. Isso aqui é meu. Então eu jogo essas responsabilidades pra eles de tipo, cara, tu sabia que quando uma pessoa sai daqui por um mau serviço, a gente tá deixando de cuidar da saúde dela e pode ser que ela nem busque outra pessoa pra treinar? Você não tá pensando nem no financeiro, tu tá pensando na qualidade do serviço e o que vai proporcionar. Sempre. O meu olhar sempre é pra esse. Sempre. Então, mas o funcionário às vezes não é. E aí, só que eu preciso. Sim. Hoje, graças a Deus, eu consegui construir isso na equipe. A gente sempre tem aqueles problemas ali normais, só que eles conseguiram entender a importância de cada vida que passa por aquela porta e precisa ser transformada. Sim. Em paralelo a isso, eu preciso estar trabalhando com os números. Eu preciso saber, cara, a minha hora ali são 4 profissionais que me dão um custo tal, que ali são 12 alunos, que esses 12 alunos me dão um resultado tal, porque se não eu entrar só com o emocional, eu também o fluxo lá na hora de bater o caixa, porque o operacional é gigante. Tu iniciou falando o motivo que eu acho fundamental tocar também nesse assunto. O ser humano ele é movido por 2 coisas. Fora, óbvio, a parte espiritual, a parte emocional, que isso é de cada um, né? Eu não gosto muito de misturar isso na empresa. Que é tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Os 3 pilares para mim é saúde, tempo e dinheiro. Você tem que ter os 3, né? Sim. Se tirar qualquer um desses 3, você não consegue dar continuidade em nada. Então você consegue motivar ele com tempo e dinheiro. Ele tem um dia de semana de folga. Meu irmão, amanhã tu não precisa vir não. Fazer um dentista, alguma coisa, se organizar. Programado. O que eu não gosto é o seguinte, se toda segunda-feira o cara chega 9h30, 10 horas da manhã. O que ele fez domingo? É um negócio que me mata. Se ele tiver programado, Alexandre, na semana que vem, domingo eu tenho um evento, ia chegar, não tem problema nenhum. Programação, tudo, planejamento. Ou óbvio, né? Saúde, o cara teve algum problema pessoal, sim, que não pode ser recorrente, né? Mas o tempo e o dinheiro ajudam a você, pouco a pouco, ir motivando e manter ele motivado. Eu falei isso com meu irmão até sobre os... Eu conversei isso com ele também. Sobre dinheiro, porque eu falei com ele, eu falei, cara, quando você tem uma organização financeira saudável... Isso aí tu tocou no papo, meu irmão. Te dá uma condição de você pensar. Saber lidar com dinheiro. Isso não é grande quantidade de dinheiro. Não, é o que eu quero mostrar para essa galera. Não. Você ter uma organização pessoal financeira te dá tranquilidade para todo o resto. Tudo. Já vai ficar, agora que eu vou falar aqui, vai lançar corte com certeza. Corretor de imóvel. Eu tenho experiência com diversos corretores de imóvel. Eu tenho uma minha, que é a esposa do amigo meu, nota 10. Um dia eu quero trazer ela aqui também. A história de vida dela mostra. Trabalha diferente das outras pessoas. Eu parei uma vez para fazer um cadastro numa construtora e meu telefone entrou naquele cadastro. Até hoje, me liga em corretor de imóvel de lugares que eu nunca nem fui. Acontece comigo às vezes também. Para me oferecer e ser incisivo, chato. Cara, a venda, ela é natural. Se você Vende precisa, sem querer vender, né? Cara, se você precisa obrigar a pessoa a comprar, tá entendendo? Você já comprovou que o teu trabalho não está sendo bem feito. Tá sendo bem feito. Isso, é melhor tu deixar aí, cara. Isso só quando nos dá. Porque eu já passei por isso também, show. Eu também, pô. Teve uma época que eu precisava pagar as contas. Não, então, é natural. E aí o desespero era assim, eu quero assim, vai ser assim, mas e se eu fizer isso aqui? Eu era todo... Eu pensei... Aquele malucão que tá famoso agora, jogador de basquete, que ele fala mais arrojado, né? Sei, Ele toca nesse ponto, inclusive, que é bíblico, que a pressa, o desespero, ele é anticristo, cara. A gente precisa ter prudência. Tu sai com pressa de casa, tu bate com o carro, tu avança, tu avança o sinal, toma uma multa. Se tu sai com uma hora a gente tá na geração assim, né, ansiosa, que é tudo pra ontem. E entra no que eu falo pra todo mundo, isso aqui, ó, é a maior revolução em forma de se dar bem hoje no mundo. Agora isso aqui, ó... Destrói, velho. Se tu para essa tela aqui, irmão, e fica rolando... Se se tu não foca... não edifica nada, né? Eu tô entre os amigos, às vezes, e eles perguntam assim, pô, se eu abrir o teu explorar aqui, o que tem? O que é o normal ter do homem? Meu irmão, mulher, carro rebaixado, né? Cada um gosta de um futebol, não sei. Tu abre aqui o meu, sem pilha. Ou é bobeira, uma bobeira assim... os trapalhões, na época dos trapalhões. Ou é gente grande... falando coisas grandes.
Sim. É impressionante. Isso aí não é... Eu não fico... Não tem como tu manipular isso, né? Tu vai jogando ali o que tu para... algoritmo, é algoritmo. O que é bobeira, tu vai passando. Tu pega na maioria das pessoas, meu irmão, são coisas fúteis, cara. Sim. Isso vai derrete, meu irmão, a cabeça da pessoa. Vai edificar, né? Derrete. É vicioso, cara. É um movimento vicioso, que você fica ali e aí... É química, né? Não tem jeito. Não, só pra concluir, eu acho que a gente tem que fazer, né? Como eu falei, o que tem que ser feito. E a pior coisa que eu acho é, às vezes, a gente não deixar de fazer algo que tá no nosso coração e lá na frente a gente se arrepender. Sem dúvida. Não, você tá com vontade, tá com desejo. É Faz claro que tem que ter ali, né? Botar no papel, ter A gente estava em São segmento Paulo. ali, mas... Estava em São Paulo, tu tava na dúvida de comprar um carro. Pô, me ofereceram um carro aqui e tal, não sei o que, né? Compro, não compro, o que tu acha do carro, não sei o que. A gente olhou junto o carro, no final falei pra ele assim, irmão, o coração bateu. É ou não? Foi. No final é lá isso, cara. Se o coração bateu, é melhor tu perder pro teu coração. Pô. Entendendo? Mas lá na frente, depois, podia ter comprado. Porra, meu irmão, não faz isso. Não faz isso com o tempo. No empreender tem muito disso. Muito. Eu com minha irmã todo dia. Às vezes eu não tô na loja ou ele tá. Vocês falaram que são 6. Tem 6, tem 12, né? Colaboradores? Somos totais da 14. 14. Lá na minha loja são 4. E eu e meu irmão somos 2, então só tenho 2 contratados. A gente tá a vaporizadora ela tá no máximo, a máquina tá andando no limite dela. Eu tô trocando óleo de 4 em 4 mil. Mas a galera hoje, se eu tiver que aumentar a minha equipe hoje, os 2 que são contratados, porra, que são 2 seres humanos, tu conhece o Evandro e a outra é a doutora Érica, eu gosto de chamar de doutora Érica porque ela se tornou doutora no que ela faz. Quando a pessoa é mestre, sim, eu chamo sempre de doutor porque não precisa ter pós-graduação para isso. E eles 2 estão preparados para se tiver mais 2 ou 4 gerirem. Então eu falo sempre para eles, vocês têm que me avisar quando quiser aumentar, hein? A empresa está crescendo, vocês vão crescer junto com ela, mas se vocês quiserem alguém para ajudar vocês vão ter que dividir o crescimento. Então é gradual o crescimento deles, eles ganham de acordo com uma empresa grande, conforme a gente ganha, né? Mas eu sempre regulo muito isso, o tempo, o dinheiro, quando precisa tem que estar, óbvio, né? Mas é bem complicado. Eu consegui aumentar, hoje eu não tenho vendedor hoje na loja. Tu acredita nisso? Não tenho. Eu conversei até isso com você e comigo. Eu não tenho. Tá sendo uma barreira a ser quebrada. Deixa eu incluir aqui esse assunto antes de terminar. Antes de lançar uma mensagem final, eu quero que vocês lancem no final uma mensagem pra galera que tá na dificuldade aí de sair do zero, que fica na dúvida, né, de largar um emprego, de sair do emprego público. Eu costumo dizer que o funcionário público, o concursado público, para mim, ele é como se fosse um vulcão adormecido. Porque ele, um período da vida dele, ele abdicou para passar por aquele concurso ali. Depois ele relaxou. Você tá me entendendo? O empreendedor não pode relaxar o resto da vida dele. Momento algum. Então, o empreendedor, eu comparo ele com o concurseiro, a diferença do concurseiro é que ele relaxa. Então, assim, tem muito concurseiro hoje que pensa em sair para empreender. O cara já é concursado, já tem a parte financeira dele resolvida, mas ele quer... Ele tem capacidade para ir mais. Tem sabedoria, mas não tem a coragem, né? Tem sabedoria. Tem que ter a coragem. Senhores, banco, parte financeira. O que representa o banco para você na tua história, desde quando tu começou? Ele é amigo, é inimigo, te ajuda mais do que te atrapalha? Cara, o banco é um parceiro de negócio. Eu não tenho empréstimo, nunca usei o banco para até estava compartilhando isso com você hoje, que surgiu ali o Aldo Pronamp, mas é um outro parecido, com a taxa muito reduzida. Sim. Eu sempre me espantei muito em relação à taxa, que eu tenho dificuldade de... Irmão, eu prefiro começar ali, é uma frase que eu sempre falo, começa com o que tem, com o que pode e faz. Eu prefiro engatear ali. Hoje eu já tenho uma visão diferente, conforme a gente vai crescendo, se tiver que pagar uns juros ali para poder a gente ampliar, a gente vai. Mas como eu comecei do zero, estagnamente mesmo do zero, eu preferi escalar meu negócio sendo do zero. Não quis pagar juro, não quis entrar dessa forma, né? Assim, de preferiu cabeça. Ser mais conservador. Mais conservador e subir degrau por degrau. Então eu não tive... Eu tenho as financeiras lá da loja hoje, deve ter umas 7, 8 financeiras lá, que usa os meus produtos para me vender para o cliente final, o consumidor. Sim. Mas assim, para mim, hoje eu não... O Pronamp eu ia tirar um tempo atrás, mas foi um valor que não favoreceu. Mas o banco hoje comigo é só para poder estar vendendo meus produtos. A gente vai depois trocar uma ideia sobre isso aí. E para você, Falcão, como é que é o banco na tua Cara, isso aí eu tive muita dificuldade durante todo esse meu processo, porque
eu não sabia dividir muito o que era pessoa física de pessoa jurídica. Eu meio que misturava muito... Natural também para qualquer um. E isso é uma grande luta no dia a dia, a gente conseguir separar e entender que a empresa é um tipo de crescimento e o meu CPF é outro tipo de crescimento. E aí, quando eu comecei a olhar para a empresa como empresa de crescimento, o banco começou a mais me auxiliar do que me atrapalhar. Eu não posso olhar para ele. Na verdade, eu vou falar para você até um pouco mais aberto. Eu acho que a própria futuro da nossa política, qualquer coisa que seja, não pode impactar no que eu estou construindo. Sim. Por mais que impacte, eu não posso olhar para aquilo. Eu vou entender, vou saber o que está acontecendo no mundo, só que não pode me deixar meio noiado daquilo porque faça... Não pode atrapalhar a tua trajetória. Não pode atrapalhar a minha trajetória. E eu olhava muito pro banco como um rival, e ele não é meu rival, ele é meu amigo. Ele tá ali eu toco muito nesse assunto. Pra mim é meu parceiro. Parceiro desde o primeiro dia. É parceiro. Eu vou ser mais ousado. Se eu não tivesse banco, eu talvez não teria aqui hoje. E aí eu fiz, cara, para abrir eu fiz bastante, fiz empréstimo, vendi carro, vendi tudo, a gente faz aquelas coisas. E se não fosse o banco, se não tivesse ali o recurso, por mais, pegamos, assim, negociou uns juros bons, paga, mas o banco é parceiro, cara, ele é parceiro, porque, como a gente falou, eu tenho a capacidade de pegar, por exemplo, dá um exemplo aleatório, tá 100 mil, vou pagar 1,69%. Muito bom. 3 já é algo muito acima. 3%, 2%, 1,89%. Eu tenho a capacidade de fazer aquele dinheiro transformar muito mais. Eu costumo dizer que se o teu empreendedorismo não rende 2% ao mês... Pô, não faz sentido. Tá errado. Tá errado. Não, com certeza. Então, por exemplo, hoje o meu segmento me entrega 29%. De lucro. O meu negócio, o meu segmento entrega até 36%, quem consegue chega a 39%. Eu consigo chegar a 29%, cara, de lucro. Então é algo muito bom. Ou seja, tirar 30% da venda do carro é difícil. Eu chego a 29%. Quando tira, tem um filho na rua lá. Eu te digo o seguinte, a minha parte, a gente precisa encerrar daqui a pouco. Agora, tem um horário. 3 minutos. Eu só falo isso. Eu não teria nada se não fosse banco. Eu não consigo entender quem briga com o banco. Loucura. O banco, para mim, é a relação mais sincera que existe com o empreendedor e com o autônomo. Você só precisa usar da forma correta e com responsabilidade. Né? Como eu falei, eu tenho parceiros de negócio, mas não tem aquele elo. A gente conversa. Agora, eu quero que vocês aqui deixem uma mensagem pra galera que tá no zero. O cara que tá hoje olhando isso aqui fala, meu irmão, é impossível para mim. Eu não consigo chegar, alcançar esse tipo de coisa. Não vou conseguir sair de onde eu tô no meio da lama. Deixa aí uma mensagem para essa galera não desistir hoje. A mensagem que eu deixo aqui é ouse a sonhar, continue na sua trajetória, segue que o teu coração tá aí hoje batendo para isso. Cara, você, homem, você mulher, vocês são capazes. Bota Deus na frente. Todas as vezes que você entender que você é capaz, nada vai te abalar. Então, siga firme. E é isso, a gente está aqui hoje compartilhando um pouco sobre isso. Vamos embora. Tamo junto e obrigado aí a todos. Eu ia falar constância. A vontade de falar constância é muito grande, cara. É impressionante. Mas, cara, assim, eu vou provocar um pouco essa galera. Eu acho que vocês têm que parar de ser vítima. Vocês têm que colocar o sonho de vocês pulsando no sangue e fazer o que tiver que fazer para poder alcançar o que vocês querem alcançar. Quando vocês se vitimizam, vocês deixam de alcançar a glória que Deus tem para vocês. Então, vai forte, vai com vontade, esteja com pessoas. As pessoas certas ao seu lado vão fazer com que você alcance algo que você jamais imaginou alcançar. Então, deixa de vitimismo. O vitimismo vai deixar você de viver as maravilhas que Deus tem preparado para a sua vida. Então, nada de vitimismo. Para mim, eu acho que é o mais importante. Perfeito. Eu vou deixar essa primeira mensagem o seguinte. Cara... Começa, meu. Começa, sai do zero. Vai pra prática. Quando eu falo na prática, teoria é outra, é porque irmão. Pode fazer faculdade, curso, pagar o que foi. 25 mil, tem curso de 45 mil. Irmão, sai, começa a fazer, as coisas vão acontecendo. Não tem como começar perfeito. Bota a cara na rua, vai andar, vai gastar sola de sapato, como falava antigamente. Foca nisso. E depois as coisas vão se ajustando e você vai procurando pessoas que vão somar contigo. Eu tenho vários exemplos que eu vou trazer aqui, assim como esses caras, que vão te provar isso. Eu quero te convencer a não desistir. Fechado?
Foi uma honra pra mim estar aqui hoje desses caras. Mais uma vez. Com certeza vamos voltar, porque não deu tempo. Tinha tópico aqui por 5 horas. Falaram que a gente com 1h30 ia cansar de conversar. Mas a gente vai agendar um novo encontro aí. Agradeço a galera que ficou até o final. Ajuda o canal aí, dá uma curtida. Segue lá, segue lá. Me segue, Marcos Show, agora eu tô na mídia. _ Estúdio Falcão. FG Motos, tenta se mostrar. Olha a foto da FG Motos, vambora. Vambora, meu irmão, obrigado. Tamo junto, foi um prazer, tá? Tamo junto sempre. Gracioso. Até breve. Rapaziada, um abraço e até a próxima.